Seu cérebro foi projetado para fazer todas as grandes perguntas de porquê do lado direito, e depois resolver como fazer e o que perguntar do lado esquerdo. E a razão pela qual as pessoas estão deprimidas hoje é porque estão evitando as grandes perguntas do lado direito. Toda a cultura de tecnologia, agitação, correria e presença online é sobre permanecer no hemisfério esquerdo do seu cérebro. Essa é a razão pela qual as pessoas não conhecem o significado de suas vidas. Ele é professor em Harvard, palestrante internacional e autor best-seller do New York Times. Ele passou as últimas 2 décadas estudando e ensinando a arte e a ciência da felicidade para milhões de pessoas. Dr. Arthur Brooks está na casa. O que é louco sobre viver do lado errado do seu cérebro é que você está vivendo na matriz, está vivendo na simulação da vida comum. Seu bisavô nunca chegou em casa e disse para a bisavó: "Tive um ataque de pânico em cima de uma mula hoje." Nunca. É cômico. Como alguém poderia começar a usar mais o lado direito do cérebro para encontrar mais significado e propósito na vida, em vez de estresse e caos? Para começar, temos 2 tipos de dilemas como seres humanos. Temos dilemas complicados e dilemas complexos na vida. 2 tipos de problemas. Problemas complicados são os de como fazer e de o que fazer, com quais lidamos o dia todo. Como eu vou do condado de Orange para Los Angeles? É o que eu estava lidando esta manhã, certo? Ou como eu penso sobre os próximos 5 anos do podcast School of Greatness, que estávamos discutindo. Um problema complicado e interessante. Como e quais são os problemas? Mas esses não são os problemas que te importam, porque sobre o que realmente estamos falando? Estávamos falando sobre seus filhos e seu casamento e sua fé. Esses são problemas complexos que são impossíveis de resolver. Eles são fáceis de entender, impossíveis de resolver. Você apenas vive com eles. E a razão é, acredite ou não, esses 2 tipos de problemas são processados em diferentes hemisférios do cérebro. Esta é uma teoria chamada lateralização hemisférica. É uma maneira rebuscada de dizer que o lado direito e o lado esquerdo fazem coisas diferentes. O lado esquerdo resolve problemas complicados. Como faço para chegar a Los Angeles? Como faço para construir uma torradeira? O lado direito pergunta: por que eu amo minha esposa? Quem é Deus? Qual é o significado da vida? O mistério e o Sim. significado. E você nunca chegará a uma conclusão. E parte da razão é porque seu cérebro não é projetado assim. Seu cérebro é projetado para fazer todas as grandes perguntas de por que à direita, e depois resolver como e o que à esquerda. E a razão pela qual as pessoas estão deprimidas hoje é porque estão evitando as grandes questões do lado direito. Elas nem estão fazendo perguntas sobre significado, porque toda a cultura de tecnologia, correria, e você sabe, presença online é sobre permanecer no hemisfério esquerdo do cérebro. Essa é a razão pela qual as pessoas não sabem o significado de suas vidas. Isso é esse livro todo. Como você encontra o sentido da sua vida? Vá para o lado direito do seu cérebro. Como você faz isso? Essa é a dificuldade. Como alguém poderia começar a usar o lado direito do cérebro para encontrar mais significado e propósito na vida, em vez de estresse e caos? Para começar, a maioria das pessoas não percebe que esse é o problema, que estão usando seus cérebros da maneira errada, da maneira que nossos cérebros não foram projetados. E novamente, seja você acreditar em Deus ou não, nossos cérebros foram, sem dúvida, projetados com 2 metades por uma razão. A metade do porquê e a metade do que e como. E eles não percebem que a nossa cultura, nossa tecnologia, nossa economia tem eliminado sistematicamente a metade do porquê nas últimas 2 décadas. Vou te dar um exemplo disso. Você sabe, eu comecei a perceber isso quando eu estava fora do ensino. Eu fui e dirigi uma empresa por 11 anos. Então voltei em 2019. E era um mundo diferente. E quando saí da academia em 2008, a academia era mais feliz do que o resto do mundo. As pessoas estavam se apaixonando e estavam fazendo... Lembra da faculdade? Foi ótimo. Sim. Apaixonar-se, fazer amigos, explorar grandes ideias. Sonhar com o mundo. Explorar a mente. 2019, 3 vezes as taxas de depressão, o dobro das taxas de ansiedade. Por quê? Exatamente. Eu comecei a perguntar a eles, e eles começam a falar sobre significado. É como, não sei o que devo fazer. Quer dizer, estou passando por isso. Estou, sabe, estudando isso e fazendo aquilo. E tentando conseguir um bom emprego. Mas minha vida parece sem sentido. E minha vida parece sem sentido é o melhor indicador de depressão e ansiedade para pessoas com menos de 35 anos. Isso aí. Dizer isso. É isso que define o padrão. Então você começa a conversar com eles e descobre como vivem. E acontece que a vida mudou drasticamente depois de 2008. Redes sociais? Sim, bem as redes sociais. Mas os dispositivos, as telas, a tecnologia mudou radicalmente. Você fala com os jovens, eles dizem que é como se estivessem vivendo em uma Matrix. Sabe o que é interessante? Você diz isso, não quero te interromper. Mas eu vi um vídeo recentemente sobre um cara que provavelmente estava na casa dos 40 anos, perto da minha idade, com um filho de, não sei, 8, 9, 10 anos, tendo uma conversa. E ele disse: "Você sabe qual era o nosso castigo quando estávamos crescendo? Nos 80 e 90,
era ficar em Eu casa. sei. Eu sei. Não poder sair era o nosso castigo. Eu sei. E o filho dele disse: como assim? Eu quero ficar no meu telefone, computador ou videogames o dia todo. Sim, estamos vivendo o castigo voluntariamente. Aqui está a coisa estranha sobre isso. Aqui está o que é louco sobre quando você está vivendo no lado errado do seu cérebro, porque você está vivendo na matriz, você está vivendo na simulação da vida comum. Seu bisavô, o bisavô House, nunca chegou em casa e disse à bisavó: tive um ataque de pânico em cima de uma mula hoje. Nunca. É risível porque o cérebro dele Sim. estava funcionando como deveria funcionar. Eles podem ter tido dias difíceis e estressantes, mas não esse tipo de estresse. Mas aqui está a parte mais estranha. Sua vida, momento a momento, era na verdade bem chata porque ele estava naquela mula, mas sua vida não Sim. era chata como um todo. Muitos jovens hoje em dia estão vivendo na Matrix, vivendo nos hemisférios esquerdos de seus cérebros. De momento a momento, eles não têm tédio algum, mas suas vidas são incrivelmente entediantes. Sim. Veja, essa é a questão. Há o microtédio e o metatédio. Interessante. E essa é a maneira de pensar sobre isso para dizer: eu erradiquei o tédio da minha vida, mas minha vida é realmente entediante. Então você sabe que está do lado errado. E você nunca encontrará significado até conseguir sair disso. Porque ninguém realmente fica entediado mais. É o que eu estou entendendo que você está dizendo. Porque eles resolvem o problema. Porque eles podem ficar, você sabe, o dia todo recebendo uma dose de dopamina de algo. Assistindo algo divertido ou engraçado, ou o que vem a seguir, ou apostando, ou seja lá o que for. Algum tipo de estímulo. Eles não permitem espaço para ouvir o que devem fazer. Tem um colega em Harvard, um cara chamado Dan Gilbert. Você já teve o Dan Gilbert Não, no programa? mas conheço. Você o conhece, certo? Ele é o maior especialista do mundo em tédio. Ele é um psicólogo social visionário. Ele é o melhor no ramo. E ele fez esses experimentos onde você traz pessoas para o laboratório, jovens como universitários. Eles fazem qualquer coisa por $20, certo? Sim, sim, E sim. ele faz com que eles se sentem em uma sala onde não há nada nas paredes, nada para fazer, completamente silenciosa. Eles têm uma escolha além de ficar sentados lá em silêncio, eles têm um pequeno chaveiro com um botão. Se você tocar no botão, você administra um choque elétrico doloroso em si mesmo. Eu não sei como ele passou esse projeto pelo comitê de ética, mas isso é tudo que eles podem fazer, porque ele quer saber se eles escolhem tédio ou choque, tédio ou dor. 1/4 das mulheres tomou choque. Uau. 2/3 dos caras. É como, não aguento mais. Me dê algo para fazer. Seja homens ou mulheres. Mas, no geral, mais da metade das pessoas preferiram se machucar a ficarem entediadas. Resolvemos o problema do tédio. O seu iPhone é a solução para isso, o seu dispositivo. O problema é que isso faz seu cérebro funcionar errado, porque quando você nunca está entediado, você não usa o que é chamado de conjunto de estruturas do modo padrão do seu cérebro, e você não encontrará significado. Você estará no lado errado do seu cérebro o dia todo. E então, se você acorda e a primeira coisa é o seu telefone ao lado da cama, grande erro. E você olha para o telefone, então seu cérebro fica programado para isso pelo resto do dia. E então você olha para ele enquanto toma seu café da manhã, e depois você vai trabalhar, que é no seu quarto de hóspedes, que é uma tela do Zoom, e então você vai namorar deslizando para a direita, certo? E então seus amigos, ou muitos deles principalmente nas redes sociais, e eles jogam muito porque você sabe que é assim que você obtém sua sensação de diversão e realização. Em conexão. Sim. E aí você fica 12 horas por dia online. E adivinha o que você não tem? Você só tem uma coisa, que é a vida simulada, que é a Matrix. Aquele filme era popular quando saiu. Há 20 anos atrás, certo? 27. 1998, sim. 99. Loucura, né? Muito. Mas aquele filme disse que havia uma grande inteligência artificial. Uma inteligência artificial mecânica que estava subjugando a raça humana. Ela estava extraindo energia deles na forma de atenção, mantendo-os em cápsulas e dando-lhes uma simulação de vida real que era agradável. E a razão pela qual há uma rebelião contra isso é porque Neo, Keanu Reeves, quer significado. Luiz, estamos na matriz. E a única coisa que você não pode simular é o significado da sua vida. E é isso que está realmente acontecendo. Quando começamos a simular o significado da nossa vida? Temos que viver como na casa do vovô. A primeira coisa que precisamos fazer é nos limpar. A primeira coisa que precisamos fazer é realmente sair do ciclo vicioso. Uma limpeza. Sim, na verdade é como desintoxicação. É isso que importa. E o problema é, você sabe, você não pode apenas recomendar abstinência, porque se alguém perguntar, cara, eu bebo o tempo todo, você vai dizer, pare de beber completamente. Sim, obviamente. Não. Mas você não pode fazer isso com sua tecnologia, porque você não consegue acessar sua conta bancária, e esse navio já partiu completamente. O que significa que você precisa de moderação, e isso é muito mais difícil de fazer. Mas há muitos dados, há muita pesquisa em neurociência, que mostra como você pode realmente moderar o uso do seu dispositivo, que revolucionará sua relação com eles. Você pode resolver este problema basicamente com 3 passos. Tempos sem tecnologia, zonas sem tecnologia e jejuns tecnológicos. Isso é tudo que você precisa fazer. E os tempos sem tecnologia são a primeira hora da manhã, horários das refeições e a última hora da noite. Sim, isso é tudo que você precisa. É isso.
Apenas momentos sem tecnologia. Por quê? Por causa do que o cérebro programa na primeira hora do dia, a neuroquímica do que realmente acontece enquanto você come, que é olhar nos olhos das outras pessoas enquanto você conversa. Nós evoluímos para fazer isso. Nos últimos 250 mil anos, desde o início do Pleistoceno, Homo sapiens tem se reunido com seus parentes enquanto colocavam pedaços de carne de iaque em suas bocas ao redor de uma fogueira. Sim, é isso. Se você vir seu telefone na mesa, ele interrompe o neuropeptídeo, que ocorre para ligar você com os outros, chamado de ocitocina. Você interrompe o fluxo de ocitocina ao olhar para o seu telefone. Experimentos que mostram isso. Então não na primeira hora e na refeição E na última hora. do dia. Porque é quando você deve estar se conectando com seus bebês e sua esposa. E também você não quer interromper o funcionamento da glândula pineal, que, como você sabe, gera melatonina e etc. Você não conseguirá relaxar. Você ficará estressado. Isso são as zonas. Há certas zonas. Estas são zonas físicas. A primeira é o quarto, sem dispositivos no quarto. Você não diz apenas, vou parar de rolar, deixar o telefone carregando no armário e levar um livro para a cama como uma ideia louca. Você tem duas coisas, um livro e um despertador. Isso mesmo. O desafio é que ouço o aplicativo Hallow à É noite, mesmo. porque me faz dormir. E também de manhã eu escuto. Você tem que dar um jeito nisso. Sim. E existem maneiras de fazer isso com as notificações desligadas e configuradas. A segunda zona é que não deveria haver uma sala de aula no mundo, do jardim de infância ao doutorado, que tenha um telefone dentro. Eu não entendo como os professores conseguem ensinar hoje em dia. Não sei como eles conseguem permitir que as crianças tenham um telefone na mesa. Como você está ensinando? Quando eu era criança também não tinha Mas é ainda mais ensino. difícil agora. Eu Então, sinto como se. Existem 27 estados que ainda não têm leis e que têm acesso totalmente irrestrito aos telefones em escolas públicas. É uma loucura que façamos isso, e há uma completa falta de vontade, de imaginação, e você sabe, vontade moral da parte dos políticos e educadores, com certeza. E então, o último é jejum de tecnologia. Todo mundo deveria ter. Eu recomendo retiros espirituais para as pessoas o tempo todo, você sabe. Retiros budistas, retiros hindus, sim, retiros judaicos. Eu faço um retiro católico 4 dias por ano. Retiro silencioso, sem dispositivos. Oh, é como mágica. É uma limpeza total. Sim, eu já fiz isso algumas vezes. Fui de férias e deixei o celular em casa. É difícil. A primeira vez foi tipo, como faço? Como eu chego ao hotel? Como eu consigo um carro? Preciso do iPhone. É como se seu cérebro não funcionasse. Mas foi uma aventura e tanto. Eu estava tipo, tive que parar em um posto de gasolina e pedir informação. Eu Como eu sei. chego em É tal tipo, lugar? Foi como voltar no tempo. Anos 90 de novo. me sinto como Lewis e Sim. Clark. E então, outro dia, quando houve aquela grande queda da Verizon, você estava ciente disso? Eu estava em Nova York e saí de uma gravação de um programa e meu telefone não funcionava. Estava no modo SOS. Tive que chamar um Uber e ir até o aeroporto de Newark e voar de volta para Los Angeles. Como você fez isso? Então eu tive que encontrar uma rede de Wi-Fi e realmente chamar um Uber, e não havia chamadas telefônicas, e não havia mensagens de texto. E eu cheguei ao aeroporto e embarquei em um avião, e não havia Wi-Fi no avião por 6 horas. O que você fez? Sentia como se algo me mordesse. Eu estava entediado Você devia e sem estar saber entediado. o que fazer. Dentro do avião precisamos de um livro ou... É como um viciado em heroína desintoxicando na prisão ou algo assim. Como atualizar? Sabe? Suando. Então, isso é realmente útil. O primeiro dia é difícil. O segundo dia é mais fácil. O terceiro dia é bom. libertador. O quarto dia é uma bênção. É como se nunca quisesse voltar. Não, agora Foram são 40 40 dias. Então essas são as 3 coisas a fazer. A primeira coisa que você faz é se limpar. Sim, E você se purifica fazendo essas 3 coisas. Você começa a viver de uma nova maneira que abre sistematicamente o hemisfério direito do seu cérebro. É realmente sobre isso que minha pesquisa fala. São as 6 maneiras de fazer isso. E quero dizer, novamente, é de certo modo meio chamativo porque há 6 grandes formas de fazer isso. Mas se você fizer isso em 6 meses, saberá o significado da sua vida. 100%. Sim. Estamos falando sobre o seu livro, The Meaning of Your Life, que acho que muitas pessoas estão tentando entender hoje em dia. E estou curioso porque você é tão devoto. O que você tem sido? 45 anos você tem estado totalmente envolvido no catolicismo, certo? 45 anos. Sim. Eu sou praticamente católico desde o berço, porque eu tenho 61 anos na religião. Certo. Então você tem feito isso há muito tempo. Você vai à missa quase todas as Sim. manhãs às 6 da manhã ou todas as manhãs. Você é melhor amigo do Dalai Lama Sim. e de outros líderes espirituais. E você realmente me convidou para fazer a entrevista com o Dalai Lama há alguns Eu te convidei. anos. Eu queria que você Quero ir. fosse. Por favor. Na próxima vez, vamos juntos. Então, como você navega sendo totalmente comprometido como católico, acreditando no que você acredita, mas estando muito próximo de outros líderes espirituais de outras fés que não acreditam no que você acredita? Como você se mistura, encontra conexão e não julga as crenças dos outros, mas também se aproxima deles
e encontra Sim. realização e significado nesses relacionamentos Sim. e práticas espirituais que podem ser diferentes ou talvez não estejam alinhadas com a fé católica. Sim, então. É uma coisa pensar que você está certo, é outra coisa pensar que alguém está errado. E nós queremos resolver todos os problemas. A solução do lado esquerdo do cérebro é sempre: deixa eu descobrir. E uma vez que eu descubra, então eu sei que isso está certo e tudo mais está errado. Tenho uma orientação cerebral direita em relação à minha fé, que é acreditar que isso é o que Deus quer de mim. Não sei o que Deus quer para os outros. Eu não sei e não posso saber. Eu acredito que Deus coloca pessoas na minha vida por uma razão. Eu acredito que você e eu nos encontramos por uma razão. Sim. Nós nos encontramos em um Sim. evento, em Idaho. Foi incrível. Eu pensei, cara, parece que conheço esse cara há anos. Na Sim, primeira foi vez que eu te ótimo. conheci. Há uma razão para você conhecer pessoas, para as pessoas realmente serem colocadas em sua vida. E para você julgar isso com base em quaisquer crenças que você tenha, e isso é muita arrogância às vezes, sabe? Deus te colocou aqui por uma razão, aprender e crescer. E o Dalai Lama, rapaz, ele me disse, eu quero que você seja um católico melhor. Eu quero que você seja um Sério? católico melhor. Foi o que ele disse. Sério? Porque ele acredita que essa é a vontade de Deus para a minha vida. É nisso que ele realmente acredita. E eu aprendi tanto, você sabe, com meus professores hindus, com meus professores judeus, com meus professores muçulmanos, pessoas com quem conversei, que me tornaram muito mais forte na minha própria fé. Eu acredito que minha fé é o que Deus quer de mim. Eu não sei o que é certo. Eu não sei. Só sei que acredito que isso é certo para mim. E eu não sou um universalista. Sabe, quero dizer, eu quero que todos sejam católicos. Quero que todos vão à missa comigo. Com certeza. Esse é o mundo que eu quero, mas não é o mundo que eu encontro. E acredito que há uma razão para eu estar encontrando o mundo que estou. Mas não é parte da fé católica pregar o evangelho e convidar, não recrutar, Sim. nem converter outros ao catolicismo ou à fé? Sim, e há diferentes maneiras de ser um missionário. Uma boa maneira de ser um missionário como eu é que eu ensino na Universidade de Harvard, que não é conhecida como uma grande instituição católica, certo? Não, mas Boston é, não é? Tipo, exceto que você sabe, é o Nordeste, é pós-cristão, Claro. cara. A maneira que eu realmente aproximo as pessoas, acredito da minha fé, é pela forma como vivo minha vida e pela excelência que trago para as coisas. Mas isso é suficiente? Apenas ser uma boa pessoa. Acho que isso abre a porta porque as pessoas vão ver. Há duas coisas a fazer: ser impecável e ótimo no que você faz e fazer as pessoas saberem que você tem uma forte crença. Isso é realmente importante. Então, as pessoas que assistem a isso estão tipo, Louis está em uma jornada espiritual, e ele está indo à missa católica, e ele é literalmente o melhor do mundo no que faz. Isso é trabalho missionário bem ali. Esse é o campo de missão, certo? Quero dizer, um missionário mormon me contou uma vez. Um cara para quem trabalhei na Rand Corporation. Eu era analista de pesquisa de operações militares bem no começo da minha carreira. Eu estava fazendo modelagem matemática para a Força Aérea, e esse cara era um matemático aplicado à moda antiga, e ele era mormon e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele me contou sobre sua missão na França. Eu disse, você é um missionário na França? Porque todos eles vão em Sim. uma missão, certo? E eu disse, quantas pessoas você converte? Ele diz, muito poucas. E havia muitos. Poucos? Aos franceses, sabe? Sim. E ele não fala o idioma. Ele precisa aprender o idioma enquanto estiver lá. Sim. E eu perguntei, como você conseguiu manter uma boa atitude diante disso? E ele respondeu. Eu dizia, Senhor, que eles não fechem a porta de vez. Uau! Porque ele percebeu que o papel dele era abrir a porta um pouquinho, e a sua crença era que Deus faria o resto. Uau! Então aqui está a questão. Você encontra pessoas em diferentes pontos da própria jornada. Você está em um ponto diferente na sua jornada. Eu estou em um ponto diferente na minha jornada. Muitas pessoas que nos assistem estão em diferentes pontos em suas jornadas. E tudo o que podemos pedir a elas é que não fechem a porta completamente. A abram alguns centímetros, e se acreditarmos no que dizemos acreditar sobre Deus e sua bondade, Deus fará o que deve fazer na vida delas. Nosso trabalho é não fechar a porta. E se você entrar e disser, arrependa-se ou morra, a porta vai se fechar. Certo? Isso vai fechar a porta, não abrir a porta. Sua Excelência abrirá a porta. Como você navega na sua alma e na sua mente? Se você está com o Dalai Lama ou outro professor espiritual ou qualquer pessoa que está em sua própria jornada de vida, você acredita que se eles não se converterem e se batizarem e se tornarem católicos, essencialmente não irão para o céu? Tipo, como você entende, como você concilia isso, sabendo que você se importa profundamente e ama essa pessoa e quer que ela viva uma vida linda aqui Sim. e depois daqui? Como você navega nesse mundo? Bem, parte disso
é que há uma espécie de versão fundamentalista disso que muitas pessoas aprendem nos Estados Unidos, que é literalmente se você não é isso, então está Sim. errado. Mas a verdade é que os católicos, em particular, eles não acreditam nisso. Quero dizer, acreditamos que há muitas, muitas pessoas indo para o céu que não são católicas ou mesmo cristãs. Elas têm um conjunto diferente de experiências, de diferentes partes do mundo, e elas são implicitamente batizadas e têm muito a nos ensinar. Sabe, o que isso diz é que se você foi criado como católico, então o padrão é diferente para você. A obrigação é diferente para você. Ai de você se não estiver à altura disso. Certo. Mas o Dalai Lama você sabe, Deus tinha um plano diferente na vida do Dalai Lama e há uma trajetória diferente para o que ele acredita. E então eu acho que é justo dizer que há muitas maneiras de interpretar isso. E não precisa ser literal dessa forma. Interessante. Você acha que é possível alguém encontrar significado sem ter algum tipo de fé ou crença em Deus? Sim, eu aceito. E isso realmente vem da ideia de transcendência, que é uma das 6 maneiras de encontrar o sentido da sua vida, transcendendo a si mesmo. Meu caminho não é o único caminho para o significado? Não é. Agora, a religião é realmente, realmente boa para isso. Sim. A espiritualidade é realmente boa para encontrar significado, mas o que você realmente quer é transcender a si mesmo, porque, você sabe, deixando por conta própria, você vai estar no drama. Eu, meu trabalho, meu carro, meu dinheiro, É tão tedioso, Lewis. É tão chato. Mas a mãe natureza quer que você seja a estrela do seu drama. Quero dizer, pense em todos os sonhos que você teve na noite passada. Sim. Você era a estrela em cada um deles. É como E uma das grandes verdades que encontramos em todos os experimentos de psicologia social, se eu conseguir fazer você pensar nos outros e ficar maravilhado com algo maior do que você, encontrará significado. Por quê? Porque é isso que ilumina a atividade no hemisfério direito do cérebro. Você começará a usar seu cérebro de maneira mais significativa. Existem 2 maneiras de fazer isso. Uma é admirar algo maior. Nosso amigo em comum, Ryan Holiday. Certo? Sim. Ele fala sobre filosofia estoica. É uma ótima maneira de realmente olhar de cima ou olhar, ficando maravilhado. Andando na natureza antes do amanhecer. Os hindus chamam isso de Brahma Muhurta, que significa a hora do Criador em sânscrito. Sem dispositivos. Sim. Deixe o sol nascer enquanto você caminha. Para começar uma prática de meditação passiva, escute as fugas de Johann Sebastian Bach. Faça o que precisar para se maravilhar com algo que não seja apenas o pequeno drama mental. Ok. A outra maneira é transcender a si mesmo servindo outras pessoas. É uma das coisas mais estranhas que sempre queremos servir a nós mesmos, mas quando somos levados a servir outras pessoas, então o significado se derrama no vaso que é sua vida. E você me contou sobre Muito. isso. Quero dizer, você tem feito isso. As pessoas assistindo ao programa não sabem todas as coisas de serviço em que você está realmente envolvido. E elas pensam, bem, Lewis Howes, que cara incrível. É verdade, mas também, você realmente precisa disso para se sentir plenamente vivo. Todos os dias eu acordo e digo, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E realmente reflito sobre a beleza, a abundância, os relacionamentos, a saúde, as oportunidades, porque nem sempre estiveram lá. Você sabe, houve momentos em que eu não tinha essas coisas, e realmente sofri por anos e décadas. Eu tive um sofrimento interno porque eu pensava muito em mim mesmo. Certo. Isso vai te fazer sofrer. Por que eu? Por que isso? Por que aquela pessoa? Por que estou Certo. passando por isso? Por que eu? Certo, Eu tive um não. grande chamado para a realidade por volta dos 30 anos, onde pensei, cara, eu sou um egomaníaco egoísta. Você sabe, eu não era real. Eu ainda era um cara feliz. Eu Um estava monstro. dando. Eu não estava. Mas, para mim mesmo, eu estava, estou me culpando constantemente, focando em mim mesmo. Claro, eu ainda estava contribuindo e agregando valor ao mundo, e eu estava, amando, feliz e alegre, externamente, mas internamente, eu não estava. Eu não estava bem. Não porque você esteja fazendo algo errado. Mas esta é uma distinção que William James, o pai da psicologia, fez em 1890. Ele chamou de eu como objeto versus eu como sujeito. Os seres humanos têm... Espera, você sabe qual é a grande vantagem do Homo sapiens do ponto de vista neurocognitivo? É a existência e o tamanho do córtex pré-frontal. Essa é a parte do tecido atrás da sua testa. Isso representa 30% do peso do seu cérebro. Esse é o supercomputador dos tempos. Você sabe, a IA nunca vai chegar perto disso. Simplesmente não vai. Quero dizer, as pessoas que dizem que ela vai se tornar mais humana, não. O córtex pré-frontal faz coisas incríveis. Entre outras coisas, permite que você seja 2 pessoas e viaje no tempo. É incrível. Não é fascinante? Então você pensa, sabe, eu fiz aquela coisa e sinto, realmente me arrependo. E se tivesse sido diferente? Então, o presente seria diferente. Você está praticando para ser melhor no futuro. Sim. Viajando no tempo. Acho que vou fazer isso amanhã, mas talvez eu faça isso. Talvez façamos isso.
Sabe como estamos falando sobre todas as coisas legais que estão acontecendo no seu negócio e 5 coisas diferentes que poderiam acontecer no seu negócio? Sim. Estávamos viajando no tempo 5 anos para o futuro de Lewis House. Imaginando o mundo. Exatamente. E então voltamos ao presente e dizemos qual dos caminhos queremos seguir? Isso é viagem no tempo. É incrível como isso funciona. Também podemos pensar em eu olhando para fora ou eu olhando para dentro para me entender. William James disse: quanto mais tempo você passa no eu interior olhando para dentro, menos feliz você vai ser. E quanto mais tempo você passa no eu exterior, você precisa de ambos, porque você tem que saber o que está fazendo no mundo e o que está acontecendo. Mas você também tem que entender seu lugar no mundo. Então você precisa de ambos. O problema é que a mãe natureza quer que você pense eu. A felicidade vem de olhar para o mundo. Eu tive uma experiência muito interessante com um cara que fez fisioterapia comigo, porque minhas costas doem muito. Isso é desgaste, cara. Crianças, quando vocês tiverem 61 anos, vocês vão entender. Mas voltando, ele é uma pessoa linda e era uma pessoa amorosa. Fisioterapeutas são engraçados porque, se você notar, os melhores estão cheios de amor, com certeza. Claro, sim. E essa é a verdadeira super força deles. Compaixão. E eles te ouvem. E tudo bem. Sim, eles querem te conhecer. Eles querem te curar. É o que se resume. E esse cara era um clássico. Ele fez fisioterapia, acupuntura e estava realmente me ajudando muito com minhas costas. Eu disse a ele que ele tem dons estranhos, talentos incríveis, e perguntei como ele chegou ali. Ele é um cara jovem, tem a sua idade. E ele disse: foi um longo caminho. Eu disse: me conte mais. Sim. Porque agora sou um cientista comportamental. Eu quero saber, certo? Ele disse: eu costumava ser um influenciador fitness. Sério? Ele disse sim. Era sobre mim. Eu estava vendendo e meu mim. corpo. Eu estava vendendo fotos minhas, sem camisa. Abdominais de Sim. tanquinho. Planos de dieta, rotinas de exercícios e assim por diante. E ele disse: eu percebi que estava completamente... Eu estava infeliz. Ele disse: eu não comia o que queria há 10 anos. Filé de frango e arroz todos os dias. Porque ele está tentando manter menos de 10% de gordura corporal. É difícil. Muito difícil. Abaixo de 10% de gordura corporal. Ou você tem genética estranha ou não está feliz. Sim. Eu tenho uma genética estranha, certo? Genética, né? E aí eu poderia me manter no 7. Mas é por causa da minha Sim. genética, não porque estou me martirizando só porque ninguém quer me ver sem camisa na internet. Então... Isso iria viralizar. minha esposa é tipo, coloque isso. Enfim, então... Huberman fez isso. Quebrou a internet. Eu sei. Ele quebrou a internet. Uma vez. Mas eu sei. Mas, alguém tirou uma foto dele. E ele permitiu Sim, que fosse postada. sim. Mas provavelmente. Eu não sei. Mas você sabe. Ele disse que percebeu que estava pensando muito em si mesmo. E precisava consertar isso. Então ele é um cara inteligente. Então a primeira coisa que ele fez foi se livrar de suas contas de mídia social. Uau! O segundo passo foi que ele se matriculou na escola de fisioterapia. Para poder aprender algo servir aos e outros. ter uma A habilidade. terceira coisa que ele fez foi... Isso vai te surpreender. Ele tirou todos os espelhos da casa dele. Todos os espelhos Adoro sumiram. isso. Meu Deus, eu estava pensando sobre isso outro dia. Sobre como espelhos. Aquela invenção do espelho provavelmente arruinou a psicologia humana. Bem, porque basicamente depois ele tomou Sim. banho no escuro por 1 ano para não conseguir ver o seu abdômen definido. Ele via a água descendo e dizia: olhe meu abdômen. Sim. Ele estava tão acostumado a se criticar e se Uau. menosprezar. Tinha vergonha de si. O que é essa gordurinha? Tenho que comer menos. Tenho que fazer o que for. O ego faz isso com você, te deixa louco, te deixa completamente maluco. Então o ponto principal é que você precisa olhar mais para fora. Olhe para essa autotranscendência, estar em admiração. Servir aos outros te coloca no eu verdadeiro. E você encontra o significado da sua vida porque seu cérebro funciona corretamente. Isso vem da filosofia, da teologia, da neurociência. Tudo funciona Sim. junto. Sim, você quer encontrar o significado da vida? Pare de olhar para si mesmo. Isso é tão verdade, cara. Por volta dos 29, quando eu tinha 29, então há 13 anos, acho, quase 14 anos atrás, eu saí do sofá da minha irmã, onde eu estava, sofrendo, e quebrado, e sem propósito. Comecei a construir um negócio. Comecei a perseguir essas coisas. E 5, 6 anos depois, eu tenho 28, 29, 30 anos, e faço meu primeiro $1 milhão, e estou construindo uma pequena marca muito. pessoal, e tenho alguma influência, e estou fazendo um nome para mim mesmo nesse mundo de marketing online. E sinto que estou mais miserável depois de cerca de 5, 6 anos disso. Porque eu estava, tão focado em mim Ok. e mais. E Há também outro erro que as pessoas cometem que realmente prejudica sua busca por significado, e é muito comum. Você nunca critica as pessoas por cometerem esse erro. Isso é o que digo no meu primeiro dia de aula. Eu ensino alunos de pós-graduação na Harvard Business School. Serão incrivelmente bem-sucedidos. sim, eles querem ganhar $milhões. Querem vender empresas. Eles querem poder, riqueza, Eles querem ser mestres do universo. Eles querem ser ricos. poder, Certo? dinheiro. E aqui está o que eles pensam. Se eu conseguir o dinheiro, se eu conseguir o poder, se eu conseguir a fama, então serei feliz.
certo? E eu digo isso no primeiro dia de aula, e isso os deixa em pânico. E você vai ver por quê. Porque você é um esforçado por excelência. Sim. Eu digo, busquem a felicidade, e eu vou ensinar como, e então vocês serão bem-sucedidos o suficiente. E o resto não importa. Mas sabe o que os deixa em pânico? O termo suficiente. O quê? Porque na Harvard Business School não existe o conceito de ser o suficiente. E para todos os esforçados que perguntam por que você assiste a The School of Greatness, Porque você quer mais. porque não há o suficiente. E eu admiro os esforçados. Eu admiro os esforçados, mas esta é a coisa-chave. E isto é o que você estava experienciando. Se você acha que o dinheiro, o poder e a honra, mas principalmente o dinheiro pelo que você estava fazendo com marketing direto, certo? E todas as coisas que você estava fazendo, você pensou que isso te traria felicidade, que você chegaria a algum nível, que o primeiro $1 milhão te ajudaria a alcançar algum nível de felicidade. Sim, algum nível de paz. Mas agora, olhe para a sua vida. Sua vida está cheia de amor. Muito amor. Você tem uma amizade com Deus. Você está vivendo com seu guru. Você tem seus bebês. É loucura, Sim, cara. Eles são é o louco, futuro. cara. Você é realmente a fonte da felicidade. E isso te faz bem-sucedido o suficiente. Essa é a coisa linda. Quando as Sim, pessoas precisam realmente se concentrar. E é isso que acontecerá quando você tirar os espelhos da sua vida. Seja isso espelhos reais ou, sabe, metaforicamente. Espelhos metafóricos, como notificações ativadas. Exatamente. Porque você sabe, ou suas visualizações, ou seja lá o que for. Porque eu me lembro de refletir naquela época, eu tive uma espécie de grande avanço em talvez em uma janela de 3 a 6 meses da minha vida durante aquele tempo, onde eu tinha tudo. Mas todos os meus relacionamentos estavam desmoronando. Relacionamentos de negócios. Eu estava em um namoro que estava se desfazendo. Amizades. As coisas estavam se desfazendo. E eu estava no centro de todas as coisas. Então, no começo, eu fiquei essa pessoa está fazendo isso, e ela fez isso. E ele fez, e eles não. Então eu percebo, mas tudo isso está acontecendo comigo. Ok? Estou no centro. O eu interior dizia, algo está acontecendo para que eu não esteja sendo amado o suficiente. O eu consciente diz, preciso amar mais. E foi isso que comecei a fazer. Eu passei por uma jornada de cura própria naquela época. Comecei a me abrir sobre as diferentes coisas que estava passando, desde abuso sexual na infância e outras coisas sobre as quais já falei muitas vezes. Sim. Sim. E eu percebi que preciso servir mais. Eu estava, senti meu primeiro grande chamado foi você tem que servir aqueles que não podem se servir. E eu pensei sobre o que é algo que é significativo para mim. Tive dificuldades na escola a minha vida inteira. Tive dificuldades em aprender, sentado em sala de aula lendo livros didáticos. Isso não funcionou bem para mim. Você era disléxico? Muito. Sim. E eu estava sempre no fundo da minha turma. Eu estava sempre, E eles costumavam nos classificar nos boletins naqueles tempos. Eu não sei se ainda fazem isso. Eu sempre estava entre os últimos 4 do ensino médio ao ensino secundário. E eu apenas lutava. E me sentia como, nunca vou ser inteligente o suficiente. Você se sentia bobo, né? Muito estúpido. Todo dia não era bastante. A forma como aprendi foi através dos esportes, dos mentores, dos treinadores. Você é um atleta profissional, super atlético. E eu estava ok, eu posso encontrar valor aqui. Mas eu estava preciso começar a servir. Qual é a coisa com que me importo? Eu me importo com a educação e com as crianças. Porque eu tive dificuldades quando era criança. Sim, então certo. eu disse, preciso encontrar maneiras de ajudar as crianças a terem educação. E isso foi algo que eu fiz. Lancei minha primeira escola com uma organização chamada Pencils of Promise. Foi há 14 anos. E eu não sei quantas escolas construí nos últimos 14 anos. E trouxe outros para servir. E viajar pelo mundo nessas comunidades. Sim. E ver a alegria dessas crianças tendo um lugar para ir, para aprender. Pelo menos eu tinha uma escola. Você sabe, mesmo que eu não sentisse que funcionava bem para mim, eu tinha um lugar para ir. Sim. Tantas crianças que não têm isso. E isso é algo que estou fazendo através desta missão agora. Em vez de apenas vender algo para ganhar dinheiro, eu pensei, como posso construir algo que sirva? Como posso fazer as duas coisas? Sim. E foi. É intensamente Profundo. satisfatório. Porque simplesmente te empurra para o Sim. eu interior. Constantemente. Você está amando externamente. Independentemente do que Exatamente. retorna, sem expectativa de... É isso que fomos feitos para fazer. Servir. Quanto mais penso nisso, como posso continuar servindo no mais alto nível, usando meus dons e talentos e servindo as pessoas no mais alto nível, é a sensação mais gratificante. Eu sei. É a sensação Eu sei. mais gratificante. Isso é transcendência. É. Isso é o que as pessoas querem. Isso é o que elas precisam. Mas a mãe natureza e o ambiente atual e a cultura e a tecnologia vão te afastar disso. E é por isso que precisamos viver de forma muito proativa. Precisamos viver de um jeito empreendedor, como se estivéssemos começando a própria vida. Fazendo algo que, sabe, as pessoas são muito interessadas em muito conteúdo na internet que as incentiva a fazer coisas desconfortáveis e difíceis, certo? Todos os podcasts de amigos estão por aí com trabalhe Sim. mais duro, trabalhe mais, e muitos caras estão sim,
Me dê isso. Quero dizer, é interessante porque Jordan Peterson, meu amigo Jordan Peterson, ele é muito, muito bem-sucedido em dar conselhos duros. Sim. Ele dá conselhos realmente difíceis. E eu entendo por quê. Porque as pessoas têm isso, esse sentimento de que há algo maior, há algo melhor. Elas estão procurando por significado. E assim, elas estão dispostas a caminhar em direção a algo que é incrivelmente desconfortável. A propósito, isso é uma segunda via para o significado. É compreender o sofrimento. Fazer coisas difíceis? É fazer coisas difíceis, mas entender o sofrimento. Porque quando você entende como o sofrimento realmente funciona e não está mais resistindo a ele, você encontrará significado. Seu cérebro funcionará corretamente. É o ponto principal. Sim. E é isso que muitas pessoas estão buscando. Muitos jovens na internet estão pegando isso, esse tipo de coisa. E é disso que estamos falando aqui. Que quando você está fazendo algo que é desconfortável, é moralmente desconfortável, é emocionalmente desconfortável, é espiritualmente desconfortável, ou sim, é um mergulho em água fria ou qualquer coisa do tipo. Você está fazendo isso para explorar o espaço. Você está transcendendo a si mesmo. Você está explorando o espaço de não resistência ao sofrimento. Sim. E você está dizendo, eu não sei por que me sinto melhor. Porque o hemisfério direito do seu cérebro está iluminado e você tem uma compreensão incipiente, uma compreensão sem palavras, inefável do significado da sua vida. Você trabalha com muitas pessoas de alto desempenho. E sinto que muitas pessoas que assistem e ouvem este programa estão conscientemente tentando alcançar algo maior em suas vidas. É por isso que elas estão aqui. E eu adoro esse tipo de discurso que eu ouvi o Jim Carrey fazer. Acho que foi no Globo de Ouro, onde ele disse: você sabe, eu sou 2 vezes vencedor do Globo de Ouro Jim Carrey, e se eu puder me tornar 3 vezes vencedor do Globo de Ouro Jim Carrey, então eu serei suficiente. É tipo essa espécie de anedota de tipo... Eu sei, ele quantos estava mais? fazendo uma piada. Claro. E as Eles pessoas riram. Sim? Mas é como... Você sabe do que estou Cara, falando? eu sei. Eu sei que ele é muito profissional. Ele é um cara muito Deus, profundo. eu quero entrevistá-lo Muito profundo. tanto. Aposto que Eu ele quero gostaria. entrevistá-lo muito. Ei, Jim, venha ao programa do Lewis. Eu acho que seria fascinante, mas eu amo o jeito que ele pensa sobre isso. E tenho certeza de que ele lutou muitos anos porque ele nunca, talvez não se sentiu suficiente por muito tempo. Sim, quero dizer, acho que ele falou abertamente sobre suas dificuldades, na verdade. E houve outra entrevista que ele fez onde disse que ia se aposentar há alguns anos, e alguém disse: não, você não pode se aposentar. Tipo, você é talentoso demais. O jornalista estava dizendo tipo, por favor, não se aposente. E ele disse: vou dizer algo que a maioria das celebridades nunca admitirá. E ele disse: eu já fiz o suficiente. Eu tenho o suficiente. Eu sou suficiente. E a maioria das celebridades não vai admitir isso. Ok. Agora, é fácil para ele dizer isso em sua idade, em sua carreira e em seu sucesso. Mas não é. Sabe, isso só fica mais difícil e mais difícil. Fica cada vez mais difícil essa necessidade de validação, de estar no jogo, de ser mencionado. Quanto mais famoso você é, mais famoso você precisa ser. Puxa. Quanto mais rico você é, mais rico você precisa ser. Isso é assim, e a razão é porque você está na esteira hedônica. Não há o suficiente no mundo. E então essas recompensas mundanas, isso é o que São Tomás de Aquino chamava de ídolos do mundo. E os ídolos do mundo são as coisas que te iludem. E eles têm um tipo de sensação divina, mas te afastam do que você realmente deseja, que é a missão e o significado da sua vida. Eles te afastam disso porque parecem que vão te levar até lá, mas na verdade não levam. Então são como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. E na verdade, para cada um dos ambiciosos que estão nos assistindo agora, assim como para você e para mim, existe um ídolo que nos seduz mais do que os outros. E se você tem essa informação, se você sabe qual é o seu ídolo, você tem poder. Quer jogar qual é o meu ídolo? Quem é o seu ídolo? Quero brincar com você. Quem é seu ídolo? Vamos descobrir. Vamos descobrir para que as crianças possam brincar em casa também. Quem é meu ídolo? Eu jogo esse jogo com meus alunos. Porque se eles conhecem seu ídolo, eles têm poder. Seu ídolo é o que sempre te levará a se desviar. E quando você olhar para trás, nos momentos da sua vida, onde você mais sofreu, é porque você foi mais enganado por esse ídolo. E é sempre uma de 4 coisas. Sim. Dinheiro, poder, prazer ou honra. E honra significa, tipo, famoso na internet. Credibilidade. Prestígio é a admiração das pessoas certas, ou admiração de muitas pessoas. Pessoas viciadas em sucesso, que ficaram famosas quando eram jovens, buscam a admiração de estranhos. Isso é o ídolo da honra. E podemos falar sobre isso porque é super perigoso. Aquele terceiro é o Qual prazer. foi aquele terceiro? Prazer. Dinheiro no prazer. Dinheiro, poder, prazer, honra. Esses são os 4. Agora isso vem de Aristóteles por meio de Tomás de Aquino em 1265 em sua obra-prima, Suma Teológica. Ele foi um cientista comportamental incrivelmente habilidoso muito antes de seu tempo. E tudo o que estamos falando aqui foi completamente validado pela neurociência moderna e pela ciência comportamental. Certo? Mas era o século XIII. Perfeito. É inacreditável. É loucura.
Qual é o meu Então, ídolo? o que eu vou fazer é que não vou te perguntar o que é. Vou te perguntar o que não é. Certo. Antes de fazermos isso, qual é o ídolo da maioria dos alunos da Harvard Business School ao entrarem? Onde está a maioria dos olhos deles? Eles acham que é dinheiro, mas não é. Vamos O que é ver. isso? Tá bom. Então Nossa. vamos tirar os ídolos. E uma das razões é que esta é uma técnica de eliminação que é a maneira mais precisa de descobrir todos os tipos de coisas na vida. Esta é cognitivamente uma técnica muito poderosa para encontrar algo. Então quero que você olhe para estas coisas. E quero que você se livre de uma que você menos se importa, o que não significa que você não a tenha. Ok? O que isso quer dizer é que você está na média da população. Tipo, se a gente falar de dinheiro, por exemplo, estar na média nos Estados Unidos já é bastante coisa. Mas o problema é, você não é excepcional nisso, e aí vira um problema quando isso é o seu ídolo. Puxa vida. Tá bom. Então entre dinheiro, poder, prazer e fama, qual você abriria a mão primeiro? Qual deles você menos liga? E se você sentir que tem todos os quatro? Se você tem todos os quatro, Tipo- então você é o senhor grandão. E é claro que você se importa com todos os quatro. Ok. Mas qual deles você escolheria mais facilmente? Já posso fazer uma previsão, inclusive. Qual não é o seu item? Ah, cara. Poder Acho que o significa poder- influência acho que sobre o poder outras vai pessoas. ser o escolhido. Porque eu prefiro ter honra. Sim, do que- olha, Eu não como quero. Honra é um tipo de poder. Onde Não. Poder é respeito próprio. É tipo, Poder é influenciar outras pessoas. sim, para sim, que eu não façam o que preciso você disso. quer. Não, eu não Agora, preciso como eu disso. sei Me isso sobre importa em você? servir. Porque você é muito inteligente. Você Sim. seria o CEO de uma grande empresa agora. E você não é. Você está dirigindo uma empresa, que é uma empresa de ideias. Não é uma equipe reduzida. Há várias pessoas ao nosso redor agora fazendo um bom trabalho. Mas o ponto principal é que você teria uma grande empresa se quisesse. Estaria dirigindo uma grande empresa pública e seria o presidente e CEO. Lewis Howes poderia absolutamente ter essa função se poder fosse a questão. Certo? Sim. Bom, então você tem 3 opções restantes. Dinheiro, prazer, honra. eu já sei o quê. Eu já sei o que é o meu. Bem, vamos eliminar um pouco mais. Ok. Qual você elimina em seguida? Fica mais difícil. Bem, eu sinto que. Puxa, isso é interessante. Porque eu estava dizendo a Marta ontem à noite. Eu disse. Sabe, eu poderia viver em um apartamento de 2 quartos. Seria tranquilo. Sim, na verdade não é dinheiro. Você não está... Quero dizer, dinheiro é ótimo, mas... Eu gosto de ter, tipo, como uma segurança, eu acho. Mas eu não preciso. Eu não compro coisas. Segurança não é. Segurança não é um ídolo de dinheiro. Segurança é um Sim. ídolo de prazer. Sim, O que é? tá bom. É se você... E uma das coisas quando pessoas da minha idade, elas vão dizer... Bem, tipo, eu não sou motivado por prazer. Com que frequência você confere seu portfólio de ações? Todo dia. Certo, certo. Sim, sim. Eu não olho todo dia, mas sim. Então, sim. E assim, conforto, segurança e sentir-se bem Sim. são todos do mesmo ídolo. Isso é interessante. Porque dinheiro, eu sei que não é. Quer dizer, ouça, eu sou um empreendedor de negócios motivado que precisa ganhar dinheiro para sustentar as vidas das pessoas e ter meu sustento. Mas eu recuso Apenas um dinheiro o placar. tempo todo. Tipo, Sim. a razão pela qual sei que não é meu ídolo é porque recebo ofertas de patrocínio e negócio o tempo todo. E eu digo, não, eu não quero. Eu não quero ganhar dinheiro para fazer isso. E para mim, Entendi. isso não significa que eu não queira muito dinheiro. Mas eu quero fazer isso da maneira certa. Eu entendo. E é legal. É legal. É legal. Mas É o muito apartamento legal. de 2 quartos não era... Eu estava vivendo o Não foi sonho muito pior em do um que um grande apartamento de incêndio em 2 uma casa. quartos. Eu estava vivendo o sonho e tinha menos coisas para administrar, sabe? Obviamente, sou grato pela minha casa. Mas eu estava ainda vivendo certo. o sonho. Eu entendi. Ok, temos 2 então. Agora fica realmente difícil, porque só restam esses 2. Então, o que significa prazer em comparação com... Prazer significa... Há 3 coisas que o prazer pode ser. A primeira é sentir-se bem. Sentir-se bem. A segunda é conforto. Número 3 é segurança. Esse é o ídolo do prazer. E então fama é. Existem muitos tipos diferentes de fama. Um é, você sabe, eles são famosos na internet. Sim. O que eles são. O que, aliás, você é. Há prestígio aos olhos das pessoas certas. E há a admiração das pessoas. Esses são diferentes tipos de fama, mas todos são o mesmo ídolo. E então, qual é a diferença entre prazer e honra? Prazer e honra é a reflexão dos sentimentos dos outros em relação a você. Prazer é como você se sente. Então você tem que se livrar. Isso não significa... Eu sei que você quer os Quero me dois. sentir bem e quero... E você quer que outras pessoas... Você quer a opinião de outras pessoas sobre você. Você Eu se quero importa com o que sentir os outros isso. pensam, certo? Então você tem que se livrar de um deles. O que realmente está te motivando mais? E novamente, isso não é para viver uma vida de vício e não. Isso só significa Sim, que você sim. está tentando encontrar o que realmente pode te desviar. A que eu mais me importo, que estou prendendo mais. Aquela que realmente te move um pouco mais. A que eu quero mais, sim, mas a que Sim. eu quero também me prende menos. Eu sinto que isso dá trabalho. Eu sei. Caramba. Sim, Isso dá trabalho, dizer- eu sei. acho que preciso me aprofundar mais nisso.
porque de certa forma estou cada vez mais me esforçando para não ligar para o que as pessoas pensam de mim. É por isso que estou... Então, e você sabe o motivo, certo? É Diga-me. porque é seu ídolo. Talvez. Provavelmente seja. Provavelmente seja isso. Nos últimos 4 anos, eu fiz tanto trabalho, e talvez eu tenha falado sobre isso com você quando estávamos no Mastermind, onde tive que criar tantas barreiras com pessoas influentes. Bilionários, celebridades, até pessoas comuns que queriam coisas, que esperam algo de mim. Sim, sim. Eles esperam que eu seja o cara legal, aquele que sempre cumpre, que está, disposto a fazer o que for preciso para ajudá-los. Sim. O fato de você estar preocupado indica que você tem autoconsciência, mas essa é a tendência. Sim, Aqui está o que acontece. Quando você era criança, você aprendeu algo sobre si mesmo, que você recebia atenção Sim. e carinho quando fazia o que queriam, certo? Ok. E você se sentia mal consigo mesmo quando não conseguia fazer algo. Porque você era... Por quê? Você tinha uma dificuldade de aprendizagem, o que tornava difícil para você fazer as coisas e fazia você se sentir mal consigo Sim. mesmo. Mas então, quando você alcançou, especialmente como atleta, os adultos te deram atenção Sim, e carinho. foi bom. E o que você aprendeu com isso é que o amor é conquistado. Você aprendeu que o amor é conquistado. Isso está realmente errado. Aliás, Marta não te ama por causa do que você lhe dá. Ela te ama como uma graça. O amor é um presente gratuito, dado de graça. Sim, sim. Isso é. O problema é que quando você tem isso enraizado, quando você tem a programação desde criança de que o amor é conquistado, você se tornará uma máquina de sucesso. Sim. E a máquina de sucesso precisa entender se está funcionando ou não. E como você sabe que está funcionando? Por causa dos pontos no placar. E os pontos no placar vêm do afeto de estranhos e da admiração de outras pessoas. A E os conta números de bancária. espectadores e a conta bancária. Isso é um ídolo de honra. Sim. Então, nos últimos anos, eu realmente trabalhei para reduzir isso. Sim, com certeza. E é importante. E eu. Vai ser uma jornada para a vida toda, tenho certeza. Mas foi assustador no momento em que comecei a dizer: eu preciso criar limites com todas essas pessoas. Ok. E pegar o telefone e dizer: você não é um bom amigo. E não, eu não vou fazer isso por você. E aceitar as reações. E saber que podem falar mal de mim. E saber que podem ter uma visão diferente de mim. E o luto, a perda disso, agarrar-se a esse ídolo, foi assustador. Por 2, Sim. 3 anos atrás. E eu não sinto isso tanto Ok. mais agora. Claro, eu quero parecer bem aos olhos dos outros. Mas não à Certo. custa da minha própria felicidade. E aqui está o ponto. Isso é ótimo. O ponto é Sim. que nos seus momentos de fraqueza você vai voltar ao ídolo da honra. Espero que não. Bom, quero dizer, todos nós somos Sim. fracos, Sim, claro. sabe? Não é como se você fosse se entregar Você não vai se totalmente a tornar isso. um monstro Você não vai se porque tornar um não é monstro, assim. porque você não é um monstro. Mas o ponto principal é que o autoconhecimento é extremamente importante. Aqui está o meu. Eu me livraria Sim. do poder. Eu era C e O. A coisa que eu mais odiava sobre ser C e O era ter poder sobre outras pessoas. Ok. Quando as pessoas me chamavam de chefe, isso me deixava triste. E a razão é porque eu odeio pessoas tendo poder sobre mim. Você sempre admira as pessoas que são seus ídolos. Então, se você olhar para um político que meio que admira déspotas, demagógicos e tirânicos em outros países, é porque é isso que ele quer. Certo? Você sempre admira... Alguém que admira bilionários quer ser bilionário? É isso Sim. que essa pessoa quer ser. Ela gosta da riqueza e suas vidas. Poder. Eu nem gosto dele. Muito menos tenho ele como ídolo. Tudo bem. Em segundo lugar vem o dinheiro. Então temos a mesma ordem. Sim. Não tive ainda assim número 3. Eu me livraria. Eu não me livraria do prazer. Porque na verdade sou um cara bastante austero. Conforto não é importante para mim. Eu acordo antes do amanhecer todos os dias, incluindo domingos, eu treino todos os dias. Eu amo trazer dor. Sim. Eu estou nesse lugar Eu também também, meu estou problema nesse é o lugar. mesmo que o seu. Sim, de verdade. Quero dizer, eu quero a admiração de estranhos. O amor é conquistado. Eu chamei a atenção dos adultos quando tocava trompa, quando era criança. Foi aí que me sentia especial. Foi quando senti que as pessoas podiam ver algo em mim. Você foi um CEO e depois professor. E então o resultado é que sou viciado em sucesso. E sabe, sou um viciado em sucesso que se auto-objetifica. E o resultado é que, você sabe, os meus piores momentos, Louis, são quando eu passei a 14ª hora no escritório buscando a admiração de estranhos, ao invés da primeira hora com meus filhos, quando eles eram pequenos e eles cresceram. Eu queria ser especial mais do que queria ser feliz. Uau. E essa é a minha fraqueza. E a consciência disso me permitiu retomar minha vida. E quando retomo minha vida, entendo qual é o verdadeiro sentido da minha vida. É por isso que todo mundo precisa jogar este jogo. Qual é o verdadeiro significado da sua vida? O verdadeiro sentido da minha vida é amar e ser amado. O significado da minha vida é elevar as pessoas e uni-las em laços de felicidade e amor, usando os dons que me foram dados, que são ciência e ideias. É isso. Mas eu não posso fazer isso quando estou apenas tentando receber aplausos. É como... Por que tantas pessoas inteligentes sabotam a própria felicidade?
Porque, bem, há algumas coisas diferentes acontecendo. Porque são Primeiro, extremamente inteligentes. elas acabam deixando a felicidade escapar. E depois há aquelas que chegam a sabotar a própria felicidade. E esses são dois problemas bem distintos. Muitas das que se esforçam demais abrem mão da felicidade porque, no fundo, sabem o que precisam. Eu estava entrevistando uma mulher na minha pesquisa que é uma bilionária da área das finanças, icônica na indústria. Com minha idade na época, eu estava nos meus 50 anos e ela estava me confessando que estava horrivelmente infeliz. Ela disse, consegui tudo o que eu queria, mas estou infeliz. E eu disse, bem, fale comigo. Sim. E ela disse, bem, meu marido e eu somos como colegas de quarto. Sou cordial com meus filhos adultos, sabe? Mas acho que meus funcionários têm medo de mim. Não estou me cuidando como deveria. Bebo demais. Será que estou indo pouco à academia? Eu era religiosa quando criança. Isso me trazia tanta alegria, mas nunca cheguei a praticar minha fé. O que devo fazer, professor? E eu disse, você não precisa de um professor de Harvard para te dizer isso. Você mesma se deu sua própria prescrição. Vá ficar com seu marido. Conheça seus filhos, afaste-se da sua firma, vá para o AA, volte para a igreja, faça o que precisa. E ela disse, eu sei. E eu continuei, então por que não? E ela pensou sobre e disse, porque eu sempre escolhi ser especial em vez de feliz. Veja, aqui está a chave, aqui está o cálculo. Qualquer perdedor pode ter relacionamentos amorosos, mas nem todo mundo pode construir uma empresa. Homo sapiens, somos estranhos, cara. Vamos escolher ser especiais em vez da felicidade o dia todo. É possível ser especial e feliz ao mesmo tempo? Claro. Exceto que há sacrifícios na sua singularidade que você precisa fazer e que todas as outras pessoas podem fazer. Porque fomos feitos para amar uns aos outros. Fomos feitos para amar nossos filhos. Fomos feitos para servir em nossos casamentos. Fomos feitos para isso. E isso não é especial porque todos podem fazer. E aqui está a questão. A maioria das pessoas olharia para você e diria, cara, se eu tivesse o dinheiro e o prestígio de Lewis House, então eu seria realmente feliz. Mas eu não posso conseguir. Então ok, acho que vou fazer essa coisa boba. Vou apenas levar meu filho ao parque e jogar bola. Esse é o segredo. E como eles sentem que não podem ser especiais, escolhem a felicidade e têm uma boa vida. Mas as pessoas que são... Mas é o seguinte. Provavelmente de 80% a 90% do mundo tem a capacidade de ser feliz porque não são especiais. E ainda assim não estão escolhendo como ser felizes. Eles ainda não estão se inclinando para Sim. Esta é a vida que tenho. Tenho uma boa vida, mas ainda não estou feliz. Porque estou sentindo falta do especial. Eu sei. Então eles têm isso. E ainda diminuem porque não têm o que querem. Bem, eles estão insatisfeitos com o que realmente têm. Então eles querem aquela coisa, e eles não conseguem aquela coisa. Estão frustrados e também estão perdendo a oportunidade de fazer as coisas que precisam fazer. E isso é. Há muito desespero nisso. Eu acabo falando muito sobre isso no meu trabalho geral sobre a ciência da felicidade. Sim. Mas quando se trata da luta do esforço e desse paradoxo do esforço, este é todo o seu público. Quer saber por quê? Porque seu programa não se chama A Escola do Suficiente. Não é a escola normal. Não é a escola de mais ou menos. É meio que a escola de incrível, sabe? É a escola de grandeza. Sim. E eu realmente admiro isso. Mas você não pode sacrificar o amor na sua vida no altar pelo que está tentando fazer aos olhos do mundo. Sim, porque isso não é grandeza. Isso não é grandeza. Se você é especial, mas não tem grandes relacionamentos, eu não acho que isso seja grandiosidade. Sim. Se você está buscando dinheiro, poder, prazer e fama, há um problema, por assim dizer. Quero dizer, não há nada de errado com essas coisas, mas elas devem levá-lo ao que você realmente deveria querer, que é sua fé, sua família, seus amigos e um trabalho que serve. Fé, família, amigos e um trabalho que serve. Esses trarão felicidade autêntica. Sim, e se você... Parece que o que estou ouvindo você dizer, se você focar na sua fé, na sua família, nos seus amigos e em um trabalho que sirva, isso pode levar você a mais dinheiro, mais poder, mais... Eu tenho os dados, e na verdade, sabe, a honra Mas virá você naturalmente. sabe honra. Você vai ter sucesso. E isso será apenas um subproduto. Será sua responsabilidade não dar muita ênfase nisso. Será o... Você sabe. Ok. Ryan Holiday, Marcus Aurelius. Você precisando que alguém diga que você é apenas um homem. Eu sei. Te lembrar. Você é É por apenas isso que um você homem. se casa. Você é apenas um homem, mesmo quando se sente um deus ou vive em seu próprio mundo. Às vezes, você precisa de um lembrete diário de que é apenas um homem. Sim, com certeza. E tudo vai ser levado. Tudo isso vai ser levado. Tudo isso. Sua vida será tirada. Um dia. Certo, isso mesmo. Você e eu estávamos falando sobre isso mais cedo, que você sabe, um grande CEO uma vez me disse que gerenciava. Ele era um gestor de capital privado, o que significa que ele comprava e vendia empresas. E ele tinha visto as carreiras de milhares de CEO. E eu perguntei a ele, porque eu era um CEO na época, era um amigo próximo, como eu entendo o fim da minha carreira como CEO? E ele disse, há duas maneiras.
Você pode desistir antes de estar pronto, ou pode desistir nos termos de outra pessoa. Essas são as únicas duas opções. Então, a recomendação dele foi desistir antes de estar pronto. Mas o ponto principal é que as coisas terminam. Aqui está o que não termina. Amor. O amor não acaba. Sabe, o que você quer estar fazendo no seu último dia? O que você quer que as pessoas digam no seu funeral? Lewis Howes tinha 8 milhões de milhas na Delta Airlines. Quero dizer, Que ele não podia usar. quem se importa? Quem se importa? E todos nós meio que sabemos disso. Quero dizer, é engraçado porque, você sabe, essa foi a premissa de um ótimo filme do George Clooney, Amor Sem Escalas. Sim, sim. Ele estava procurando por significado e o contava em milhas aéreas. Então, ele finalmente chegou lá. Ele chegou no meio de um Sim, voo, isso. certo? Tipo, o capitão saiu e sentou-se ao lado dele e disse algo como: Sim. Você conseguiu mais pontos do mundo. E então, quando eu assisti ao filme, percebi como estava vazio. O que você vai fazer agora? Ele de novo. Ele tem aquele George Clooney, que é um ótimo ator. Ele tem aquele novo filme na Netflix, Jay Kelly. Não vi. Você já viu? É parecido com Amor Sem Vou Escalas. assistir. Ele é uma estrela de cinema interpretando uma estrela de cinema envelhecendo, que busca o papel da sua vida. Ele estava aquele que olhando- finalmente o fará sentir que chegou lá, que é o suficiente. E para Ser isso, ele suficiente. sacrificou toda a sua felicidade e seus relacionamentos amorosos em nome de ser especial. Ele escolheu ser especial em vez da felicidade. Puxa. Essa é a premissa do filme. É um filme muito, muito bonito, na verdade. Por que essa busca por ser especial, em vez de buscar a felicidade, parece fascinar a maior parte do mundo? Sim, então, e isso é evolução. E há uma verdadeira, temos uma explicação biológica evolutiva para isso. Nascemos. Homo sapiens não foram feitos para serem felizes. Somos feitos para sermos especiais. Nós, Homo sapiens, o cérebro dos Homo sapiens é o mesmo que era no início da era Pleistocena, 250 mil anos atrás, quando toda a humanidade vivia em grupos de 30 a 50 indivíduos baseados em parentesco. Grupos hierárquicos baseados em parentesco de 30 a 50. E o que você quer? Você quer manter e subir nessa hierarquia específica. O que é tipo... Sua classificação, E a maneira sim. de fazer isso é com mais habilidades de caça, etc. Por quê? Porque você consegue mais comida e mais parceiros. Somos assim, simples, de certa forma. E isso se metastatizou na sociedade moderna em querer mais seguidores na internet, mais seguidores no Instagram, ter muitos likes. Sim. É assim que estamos realmente, sabe? Sendo recompensados por arrastar um gazela um pouco maior para dentro da caverna. Mas é isso. Isso explica esse ambiente. Explica muito das nossas relações. Sabe, por exemplo, uma das coisas que encontramos nas relações entre maridos e esposas, o motivo pelo qual os casamentos falham é porque as mulheres não são adoradas pelos seus maridos, ou os maridos não são admirados pelas suas esposas. Este é o combustível da felicidade nesses relacionamentos tradicionais. E então, o que ela precisa ouvir, por causa da biologia evolutiva, tipo, ela tem um grande compromisso e investimento em criar filhos. Ela os carrega. Quero dizer, sua esposa acabou de carregar seus bebês por meses. É louco, sim. E ela está cuidando deles. Eles morrem sem ela, certo? E assim, o resultado é que ela precisa de um protetor que tenha um compromisso total com ela. E como ela sabe do compromisso? Através da adoração. E então ela quer ouvir: querida, eu lutaria com um tigre por você com minhas mãos, só por você. E o que você precisa ouvir? Ok. Essa é o maior gazela que alguém já arrastou para esta caverna. Você é tão grande e forte, Sim, vai alimentar sim. nossa família por 2 semanas. Isso motiva todo esse comportamento. E saímos novamente arriscando nossas vidas para o próximo. E de novo, e de novo, e de novo. Tudo quero dizer, faço 150 palestras por ano e 2 semanas atrás eu estava em Columbus, Ohio, e eu estava falando, é ótimo, É de lá que as eu pessoas sou. são incríveis. Sim. Agora está frio. Está frio. Tinham 17 mil missionários católicos na plateia. Uau. Isso é legal. Eu estava super nervoso. Sabe por quê? Porque a Esther Por quê? estava na primeira fila. Minha esposa. Na primeira fila, incrível. Estava nervoso porque quero que ela me admire. Tudo o que eu quero é a admiração da minha esposa. Não das 17 mil pessoas. Sim. E então este é o exemplo de como a biologia evolutiva, cara, tem dentes. E quando nos entendemos nesse contexto, entendemos todas as coisas que fazemos. Isso é porque perseguimos esses ídolos mundanos. É porque queremos subir na hierarquia baseada em parentesco de 30 a 50 indivíduos, que foi explodida para bilhões de pessoas. Isso é louco. Sim. E quando você sabe disso, você tem poder. Porque então você não precisa ser um prisioneiro do humor, do impulso animal. Você pode entrar no espaço da sua aspiração moral. Isso é o que o incrível cérebro humano te permite fazer. Falando de casamento, você está casado há 34 34 anos, sim.
Você tem muita sabedoria sobre casamento e relacionamentos em um tempo onde parece que as pessoas estão lutando mais em relacionamentos, consigo mesmas, Certo. mas também na intimidade com os parceiros e comprometimento conjugal. Ok. Quais são as chaves para ter um casamento ou relacionamento bem-sucedido e feliz? E por que a maioria dos casamentos falha? Sim, há tantas coisas sobre isso hoje em dia. Mas o maior problema que vemos é que o seu casamento não é um problema que você pode resolver. Seu casamento não é um problema complicado do lado esquerdo do cérebro. Não é um algoritmo. E a nossa cultura nos disse isso, que deveríamos ser capazes de resolver todos os problemas. Certo? E você sabe, com informações adequadas, deveríamos ser capazes de resolver o problema. E quando as pessoas concluem que não conseguem resolver seu casamento, que algo está realmente errado com o relacionamento. Então a abordagem é errada. Seu casamento é um fenômeno do lado direito do cérebro. Você nunca o resolverá. Você apenas vive nele e ama nele. Isso é um estado permanente de desequilíbrio. Isso é o que seu casamento deveria ser. Minha esposa pode estar totalmente irritada comigo no final do dia. Eu sei que ela me ama. Vamos ter um conflito. Eu sei que vamos ter um conflito. Podemos ter 10.000 discussões. Isso por minha causa, por causa dela, porque somos seres humanos vivendo neste relacionamento complexo. A coisa número 1 é não entender a natureza de viver com outra pessoa. É isso que importa. E apreciar a complexidade disso. E tentar forçá-lo em um problema complicado que você pode pesquisar no Google, que você pode perguntar ao ChatGPT. Veja, pensamos que essas são as coisas. Essas são o tipo errado. Em outras palavras, estão lidando com o tipo errado de problema. Esse é o número 1. O número 2 é que a forma como agora entramos em relacionamentos é através de ferramentas complicadas. Então, você não apenas conhece alguém e deixa que as faíscas voem um pouco. É engraçado porque a forma como o cérebro humano é projetado para que os relacionamentos comecem, é um tipo de processo neuroquímico em 4 etapas. Sim. Primeiro é a atração. Sim. E a atração é amplamente governada por testosterona e estrogênio, hormônios sexuais. Homens e mulheres têm ambos, aliás. Quero dizer, homens obviamente têm mais testosterona, mulheres têm mais estrogênio. E é assim que você se destaca, e é por isso que não importa o quão emancipado e moderno você seja, você ainda quer parecer bem. Sim. E a razão é porque é isso que realmente desperta no cérebro Atração. alguém com quem você quer se conectar. Interesse. A segunda parte é onde fica realmente complicado e interessante, que é quando a neuroquímica realmente começa a fluir em termos de noradrenalina, norepinefrina, dopamina. E isso é a antecipação de recompensa e euforia. Quando você está meio interessado em alguém, você tem esse interesse indevido e pensa, acho que acabei de receber uma mensagem dela. É uma mensagem. Quem se importa? Você pergunta, quer jantar? E você está esperando pela próxima parte. Isso porque sua neuroquímica está realmente acelerada. Você tem altos níveis de norepinefrina, que é um hormônio do estresse, e dopamina, que é uma recompensa de antecipação. Então, quando você está se apaixonando, acontece uma coisa estranha, que é que sua serotonina cai em cerca de 1/3. Agora, quando a serotonina está baixa na sinapse, isso provoca a sensação de depressão clínica, e isso inicia o processo de tristeza ruminante. Quando você está se apaixonando, é na verdade quase indistinguível da depressão clínica, e a razão é porque você está ruminando sobre a outra pessoa. É por isso que você vai enviar 1000 mensagens de texto idiotas quando não souber da outra pessoa, e você está se enfiando em um buraco cada vez mais profundo. Isso acontece porque você está fazendo coisas insanas porque seu cérebro está meio insano. Uau! Porque você está se ligando a outra pessoa. Você rumina quase de forma depressiva sobre a outra pessoa porque você está se ligando a outra pessoa. Porque você está basicamente criando um vínculo com alguém com quem você não é biologicamente relacionado. Idealmente. Sim. E o último o que você quer alcançar é a oxitocina e a vasopressina, que são esses neuropeptídeos no cérebro onde realmente você se torna parente. E essa é a sua pessoa. Essa pessoa faz parte da sua tribo. Você realmente adotou alguém na sua família. Isso é loucura. Você e a Marta estavam juntos e sentem que estão juntos há uma eternidade. Isso é oxitocina, é assim que funciona. E você quer ir 1, 2, 3, 4. Quando não funciona, quando os relacionamentos estão desajustados, é porque eles vão a diferentes velocidades através daquela cascata neuroquímica ou alguém para após a segunda fase. É quando as coisas não estão funcionando. Sim, há algumas pessoas que passam por elas rápido demais e assustam o outro parceiro. Estas são pessoas que têm hemofilia. Não com um H. Não é um distúrbio sanguíneo. Hemofilia, que é se apaixonar excessivamente rápido. Isso é muito do que eu ensino aos meus alunos, sabe? É sobre como essa neuroquímica realmente funciona. Você tem que desacelerar o processo de se apaixonar, eu acho. Você tem que desacelerar. Você quer passar por isso devagar. Não é uma corrida, certo? Bem, e quanto mais velho você é, mais devagar é. Se você se apaixona, sabe, pessoas com 80 anos vão se apaixonar. Mas quando você tem 16 anos, serão cerca de 4 dias, e você estará passando por todo o processo.
Você está apaixonado. Sim, é mais ou menos assim que funciona. Mas de qualquer forma, é assim que eu ensino muito sobre isso, e é um milagre. Quero dizer, nossos cérebros são incríveis em como tudo isso funciona. Então, na vida moderna, o problema é que com a tecnologia, estamos alterando todo esse processo. E não está funcionando direito, sabe? E vou te dar um exemplo clássico. A maioria dos aplicativos de namoro permite que você crie seu perfil de uma maneira que parece que está procurando por você mesmo, porque somos tão narcisistas. Eu quero alguém que vote como eu. Por exemplo, e eu não vou dizer qual é o lado político, mas em um lado político, 71% das pessoas dizem que não namorariam alguém que não seja do mesmo lado político. Do outro lado, esse número é de 41%. Uau. Use sua imaginação. De qualquer forma, o ponto todo é que nós nos organizamos para compatibilidade, mas o cérebro humano quer complementaridade. Quer uma diferença atraente. E as aplicações, o que fazem? Sua compatibilidade é uma solução do lado esquerdo do cérebro. A complementaridade é um fenômeno do lado direito do cérebro. E toda a tecnologia está nos fazendo nos apaixonar errado, não estamos. Quer dizer, se alguém está em um relacionamento há alguns anos, ou está casado há algum tempo, e não está dando certo, como Sim. eles podem melhorar seu relacionamento ou casamento? Minha esposa e eu, na verdade, fazemos muito dessas coisas juntos, mas há um monte de, você sabe, trabalho aprofundado que você pode realmente fazer. Mas eu tenho uma espécie de plano de emergência, na verdade. Acredite ou não. Há um algoritmo de coisas que salvará a maioria dos relacionamentos. Sério? Parte disso é biológico, e parte é realmente mais uma questão de aprendizado. Então, o número 1 é, acredite ou não, é o contato visual. A maioria dos casais, quando estão em crise, param de se olhar nos olhos. Acredite ou não, isso é característico de relacionamentos que esfriaram. E parte da razão é que os homens, em um relacionamento hétero, um homem e uma mulher, o homem parou de olhar para sua esposa ou parceira quando está falando com ela, por quê? E o motivo é que os caras são muito bons nisso. Você e eu podemos conversar, sabe? Os homens, quando estão juntos, tendem a... Olhe outras coisas. Como conversar profundamente sobre coisas enquanto assiste a um jogo de futebol. Isso é chamado de brincadeira paralela. Os homens têm relacionamentos profundos enquanto caminham juntos em direção a algo lado a lado. O contato visual direto não é tão comum, e na verdade não é tão necessário, porque os homens têm menos ocitocina, cerca de 1/3 da quantidade de ocitocina, e a ocitocina é liberada quando você faz contato visual. Por quê? Bem, o motivo é que as mulheres recebem muita ocitocina quando olham nos olhos dos seus bebês. Então, quando os bebês mamam, eles estão olhando nos olhos da mãe. É poderoso, cara. Como bebês olham pra você enquanto comem, e Eu você sei, fica tipo... eu sei. Eles apenas olham pra você. Pare de me encarar. Você está me assustando, sabe? Que loucura! E o que eles estão fazendo é bombear ocitocina para o cérebro da mãe, o que é muito importante para a produção de leite. É mais ou menos assim que a biologia funciona. Mas o ponto principal é que as mulheres recebem 3 vezes mais ocitocina, e é assim que elas se conectam mais com as pessoas. E quando você não a olha nos olhos enquanto fala com ela, você está negando a ela a sensação de amor. E então a regra número 1, contato visual, a regra número 1 é nunca dizer uma palavra a ela sem olhar nos olhos dela. Quando você está falando com ela, você está olhando para ela e ela vai dizer que está mais feliz. Número 2, sempre esteja em contato se vocês estiverem juntos, assistindo TV. Vocês estão em contato. Se estiverem sentados na igreja, vocês estão em contato. Se estiverem andando na rua, vocês estão de mãos dadas. Quando você está dirigindo, ela coloca a mão no seu braço. O toque é, na verdade, mais importante para os homens do que é para as mulheres. Porque, quando você está andando na rua com ela e ela entrelaça o braço, é como, isso é uma bomba de vasopressina. Sim, sei que é bom. Eu sei que você sente como se tivesse 2 metros de altura, mas sabe, até eu me sinto com 2 metros de altura, sim. E certo, sempre esteja tocando, sempre esteja tocando. Número 3. Divirta-se mais. Sim. Agora isso é importante porque casais que estão à beira do fim relembram muito suas queixas. E muita terapia de casal é sobre relembrar queixas. Falar do passado constantemente, sim. Você fala sobre problemas. Tem um problema, vai para a terapia falar sobre ele. Divirta-se mais. Diversão faz você esquecer os problemas. Sim, coloque mais diversão no seu prato. Sim. Adicione mais diversão. Lave a sujeira no copo derramando um balde de água no copo. Não olhando para o copo sujo e falando sobre isso o dia E todo. não mexendo com Sim, uma tipo, colher. Sabe, coloque diversão nisso. Certo. E por último, mas não menos importante, rezem ou meditem Sim. juntos. A coisa mais íntima que os casais fazem juntos é rezar ou meditar juntos. E a maioria dos casais nunca faz isso. Quero dizer, eu falei com um casal católico que está casado há 60 anos. Perguntei se rezam juntos. E ficaram tipo, é meio constrangedor, mas fazem sexo Sim. rezando juntos, sabe? Porque rezar parece mais íntimo, e a razão é porque uma só carne em termos de sexo é uma coisa.
uma só carne em termos dos hemisférios direito do cérebro, é que você está olhando para a alma, meu Deus. E vocês estão Nossa. rezando diante de Deus, um na frente do outro. É assustador. Você reza com a Marta, e quando você Sim. começou a fazer isso, você... Sim. Não estou olhando nos Bem, olhos não, dela quero quando dizer, rezamos. vocês estão Mas rezando rezamos juntos, mas estão rezando para Deus juntos, e no começo provavelmente foi Muito. estranho, certo? E a razão é porque era íntimo, era a coisa mais E eu íntima. também estava acostumado a meio que rezar sozinho. E agora, é como se estivéssemos fazendo isso juntos de certas maneiras. Sim, e essa é uma experiência muito, muito profunda de conexão do lado direito do cérebro. Este Sim. é o protocolo. Você sabe, cara, protocolos, este é o protocolo. 4 coisas. Contato visual, sempre esteja tocando, divirta-se mais e orem juntos. É isso, é isso. Isso deve fazer qualquer casamento durar e ser melhor, sabe? Sim, eu sei. E sei que as pessoas diriam, mas e se houver abuso? Claro. E se houver infidelidade? Eu entendo essas circunstâncias exógenas radicais. O que estamos falando é sobre o esfriamento do ardor que Sim. acontece naturalmente. Sim. E assim, se não há esses grandes problemas loucos, você fica meio frio, é como você recupera isso. Você meio que fica Sim. dormente, caminhando pela vida, passando pelas etapas. Basicamente, seus cérebros não estão se conectando neuroquimicamente. Com todas essas informações que você tem e que estudou, ensinou e escreveu sobre, qual é a única coisa que você gostaria de ter feito antes na sua vida que talvez não se arrependa, mas que você pensa, agora que eu sei, eu poderia ter feito isso melhor com minha esposa, ou com meus filhos, ou com meu propósito, ou com meu, seja lá o que for. Qual é a coisa que você pensa, esta é a coisa que eu realmente gostaria de ter feito diferente? Sim, existem coisas. Sim. Existem realmente coisas. Eu gostaria de ter escolhido mais felicidade em vez de especialidade Sério? quando meus filhos eram pequenos. Então, você não teria essa Eu sei, oportunidade mas que tem agora. eu sei. Você não teria todos os livros, e a Oprah, e o Dalai Lama, e a credibilidade, e o dinheiro. Você não teria isso agora. Você gostaria de estar falando 150 vezes por ano, agora se não buscasse a singularidade naqueles dias. Mas eu teria mais amor na minha vida. Eu teria tido mais amor. E relacionado a isso, aqui está um verdadeiro arrependimento. Quando eu estava na casa dos 20 anos, e era sempre ir, eu não estava fazendo o que estou fazendo agora. Eu não consegui meu doutorado até os 34 anos. De fato, eu era um músico clássico profissional. Eu estava tocando na orquestra da cidade de Barcelona. Eu era o assistente principal de trompa. Eu tinha uma boa carreira e queria literalmente ser o melhor trompista do mundo. Eu estava seguindo carreira como solista. Uau! Sim, e eu queria viajar pelo mundo. Mas também significava que eu não... E nem todos os meus relacionamentos foram ruins. Tive alguns amigos muito próximos e me casei naquela época. E a Esther é de Barcelona. Sim. Mas o único relacionamento que eu negligenciei foi com meus pais. Eu fiz isso. Quero dizer, eu não... Meus pais eram pessoas interessantes. Meu pai era um professor de matemática com doutorado em bioestatística. Ele era um intelectual muito, muito sério. Minha mãe era uma artista de certa fama no noroeste do Pacífico, onde cresci, em Seattle. E eles eram pessoas interessantes, inteligentes, cultas, e eu sabia disso. E eu pensava, quero conhecê-los melhor. Mas, sabe, eu Estava em estava na casa Barcelona. dos 20, e eu morava na Europa e tudo mais, e então eles morreram. Ambos morreram? Sim, quero dizer. Meu pai morreu aos 66 anos. Minha mãe sofreu de demência muito cedo. Não era a mesma. E ela morreu relacionamento, aos sim. 73 anos. Mas ela estava sofrendo. Uma perda de quem ela era significantemente quando tinha a minha idade ou mais jovem. E eu não percebi. E não percebi por causa da minha própria negligência. E eu pensei comigo mesmo, sabe, por muito tempo, realmente, isso foi uma fonte de sofrimento para mim. Você os via pouco? Como 1 ou 2 vezes por mês ou por ano? Sim, nunca mais do que isso. Alguns dias aqui e ali. Eu falava com eles. Uma vez Sim, por algo mês, assim. talvez? Sim. Quero dizer, foi tipo, sempre cordial. Sim. Mas foi como há 20 anos, basicamente, foi assim. Sim. E eu vou chegar a isso. Droga. Eles morreram e eu sofri por muito tempo. Eu me arrependi disso por muito tempo. Mas eu tive essa realização com base na pesquisa. Eu percebi que eu tenho uma segunda chance. E uma segunda chance com meus filhos e netos. Uau. Essa é a minha chance de recomeçar. E eu disse, tá bom, o que eu vou fazer? E eu olhei para o trabalho, olhei para a pesquisa sobre isso, e sabe como você faz isso? Você não visita seus netos, você mora com eles. Então tivemos um grande... Todo dia você está junto deles. Tivemos uma reunião de família com Uau. base nisso. E na reunião de família, eu disse aos meus filhos, vocês não conheceram bem seus avós, quase nunca os viram. Eu estou aqui. Eu não via meus avós com muita frequência. Eu não conhecia bem os meus pais. Eu gostaria de conhecê-los bem. Uau. Vai ser melhor para eles se ajudarmos com seus filhos.
Vai ser melhor para nós se tivermos um relacionamento com nossos netos. Vai ser melhor para todos nós se nos intrometermos bastante na vida uns dos outros. Não vamos nos visitar. Férias devem ser uma parte. Estar presente? E isso foi totalmente baseado nesta pesquisa de ciência comportamental. Fizemos isso depois dessa grande reunião familiar. Então você leu um artigo de pesquisa sobre isso. Eu li, sabe, sobre isso. Tudo o que estava escrito O que a sobre. pesquisa dizia? A pesquisa dizia que você vai ser mais feliz e viver mais tempo se estiver vivendo perto e com seus netos. E seus netos vão ter um desenvolvimento emocional, espiritual e cognitivo maior se estiverem perto dos avós. E haverá um relacionamento melhor a longo prazo à medida que as pessoas envelhecem se mantiverem um relacionamento diário com seus filhos adultos. É isso que os dados dizem. É literalmente melhor para todas as gerações. Quantos anos tinham os seus filhos? Meus filhos estavam no início dos 20 anos, meados dos 20 anos, e meus filhos se casaram cedo. Meus filhos são... Sua rebeldia foi tipo, se tornarem super tradicionais. Tipo, super tradicionais. Eles acham que eu e a Esther, que somos esses hippies doidos, porque, sabe, eu sou despreocupado e toda essa coisa. Contamos histórias para eles sobre... Você sabe. E então meus filhos, 2 dos meus filhos, são fuzileiros navais. E meus 2 filhos mais velhos se casaram aos 22 e 23 anos e começaram a ter filhos aos 23 e 24 anos. Eles são militares e casaram cedo. Sim, e são religiosos. Todos os meus filhos são religiosos. E você sabe, quando estávamos na casa dos 20 anos, estávamos fazendo besteira. E estávamos fazendo todas as coisas que não deveríamos fazer. Moramos juntos antes de nos casarmos e toda aquela coisa que a igreja não aprova. De qualquer forma, meus filhos se rebelaram sendo como uma família católica em 1940. Eles são tão caretas e nós tão rebeldes. Apenas seguem um manual. Sim. Então tivemos uma reunião de família e dissemos, aqui está o que a pesquisa diz, e todos sabemos que é verdade. Onde você quer criar seus filhos? Onde você acha que pode ter uma boa carreira e criar seus filhos? E eles votaram. Eles votaram na região de Washington, D.C., onde eu os criei. Minha esposa e eu os criamos. E eles queriam mandar seus filhos para as mesmas escolas que frequentaram. Escolas católicas muito, muito boas. Realmente boas escolas católicas. E assim todos nós arrumamos nossas mudanças e nos mudamos para lá. Todos nós tomamos uma decisão em família. Sabe, literalmente era uma van. Tinha 2 famílias nela. E então os outros vieram da Califórnia. E minha filha, que é a bebê, ela tem 22 anos, ela ainda está no corpo de fuzileiros navais. O que dizer do genro? Ou da nora em casa? Eles queriam vida familiar. Eles queriam morar vida juntos. familiar. E então nós temos isso. Uma das famílias está literalmente em nossa casa. Estão no andar inferior. Nós no andar superior. Fazemos refeições em família juntos no andar do meio e nos atrapalhamos. Quero dizer, há tipo alguns gritos. Claro, você sabe, porque há atrito em qualquer família. Mas estou te dizendo, cara, não é exagero. Não supero isso. Eu vou pra casa. Eu chego em casa e meu netinho Joey. Deus é quase como seu pai. Tipo, você é como... Estou trocando as fraldas aos 61 anos e Joey me chama de Iaio, porque em parte de Barcelona a língua é catalão. E isso significa avô e minha esposa é Iaia. Então ele fica Iaio, Iaio. Ele tem 2 anos e meio. Nós lutamos todos os dias quando eu chego do trabalho. Uau. É inacreditável. É felicidade. Eu posso ver como isso seria incrível em sua mente como pai. Diz que não precisa assumir a responsabilidade de cuidar dos meus filhos? Eles precisam sair para o mundo e aprender a caçar por conta própria, e aprender a se sustentar, e aprender a fazer o que for. Fazer seus impostos, sabe? E não Sim, ter o pai sim. ainda cuidando deles quando tiverem 35 Sim. ou 40 anos. Sim. Como você, com isso em mente, vive junto. Ok. E tem essa vida rica e bonita juntos. Mas também permite que ele seja o homem da casa. E a resposta é que você dá a eles essas responsabilidades. Então meus filhos vivem muito bem. Eles são realmente, realmente bem-sucedidos. Eles estão ganhando dinheiro. Eles estão ganhando um bom dinheiro. Eles estão cuidando da própria casa economicamente. Eles estão cuidando dos próprios filhos. E eu não estou dizendo o que fazer. Se eles precisarem de ajuda com alguma coisa, eu vou ajudá-los. E eles sempre pedem meu conselho, o que é louco. Isso é legal. Mas eu também estou Uau. pedindo o conselho deles. Eles estão me ajudando muito. Quero dizer, estou tendo essa situação chata e estressante com alguém da família da minha esposa e estava me sentindo muito, muito mal com isso. Então liguei para o meu filho, Carlos. E você sabe, Carlos tem 25 anos. Ele me deu, tipo, realmente, realmente bons conselhos. Foi lindo, na verdade, o que ele me disse, porque... E as pessoas nunca pedem conselhos aos seus filhos adultos. Eles são as melhores pessoas para te aconselhar porque são o seu futuro. Quero dizer, eles são. Eles são. São você, cara. E eu pergunto à minha filha, que tem 22 anos e é segundo tenente no Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico agora. Ela é durona, 1,49 m de casca grossa. Loucura. Ela é uma destruidora de homens. E eu peço o seu conselho. E ela sempre me dá conselhos realmente, realmente bons. E há certas coisas que eles fazem que eu não posso fazer. Eles fazem coisas que eu realmente não consigo fazer.
Não estou tirando a responsabilidade deles. O que estamos realmente fazendo é que somos uma espécie de família como uma empresa. Estamos dividindo e conquistando o mundo juntos. Uau. E eles sabem meio que qual é o acordo. Sabe, eu provavelmente vou morrer antes da minha esposa porque isso é, de modo geral, como funciona. É a lei de Deus, mas não completamente. Sim. Estatisticamente falando, sim, sim. E ela vai viver. Ela vai viver em família pelo resto da vida. Uau, isso é lindo. Sim, e haverá riqueza intergeracional. Mas a transferência de riqueza entre gerações é porque somos a rede de segurança um do outro. Uau. Não é para eu conseguir um barco, cara. Ok. A expectativa é que você deixe mais do que recebe. Você E que nossa passa família será adiante. capaz de fazer coisas bonitas filantropicamente. E teremos objetivos juntos como família. Será que vai funcionar? Espero. E se não der certo, isso também é um aprendizado. Eu tenho algumas perguntas finais pra você. Isso foi fascinante. Estamos falando sobre o significado da sua vida. Isso é sobre encontrar propósito em uma era de vazio. E eu acho que há muitas pessoas vazias por aí hoje. Novamente, se vocês ainda não têm este livro, certifiquem-se de pegar uma cópia. Compre um para um amigo. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil na vida, compre uma cópia como presente. Ela vai apreciar. Vamos imaginar você em 10 anos, 71. Sim. Qual é o conselho que seu eu de 71 anos está gritando para você agora, que você não Sim, está sim. aceitando? Que você sabe, isso me dá cara. arrepios só de pensar Eu nisso. sei. Que você sabe que vai levá-lo para onde você deve estar. Seja seu eu mais sábio de 71 anos que está mais conectado a Deus e sabe o que você precisa passar ou do que você precisa abrir mão. O que a sua versão futura de si mesmo está dizendo para você agora? Por que você não parou as coisas que precisava parar na hora certa? Meu eu de 71 anos não vai me dizer hoje que estou perdendo oportunidades de fazer mais no mundo. Minha versão de 71 anos está me dizendo que estou perdendo oportunidades de amar mais. E isso significa que não estou parando as coisas mundanas, que preciso parar. O que você precisa parar? Porque eu não sei como. Poxa, cara. Eu não sei como. Quais são as coisas que você acha que a versão de 71 anos de você está lhe dizendo para parar? E talvez seja por fases. Talvez não seja tudo agora, mas... Tudo bem agora provavelmente significa que eu tenho câncer ou algo assim, certo? Quer dizer, é como uma parada brusca onde o carro bate em uma parede que geralmente é catastrófica. Mas só porque você pode passar 300 dias por ano na estrada, não significa que você deva. Claro. Só porque você pode fazer este livro com a próxima grande celebridade, não significa que você deva. Só porque você pode ensinar aqui. Você sabe. Sim. Então, o que ele está dizendo que ele sabe melhor? Que você perdeu a oportunidade de amar seu guru e estar perto dele. Sua esposa? E a razão pela qual você perdeu essa oportunidade é porque você viu algo brilhante. E eu fui atrás. E você foi em frente. Mas você está muito com sua esposa. E olha, eu estou muito com minha esposa. Somos melhores amigos, mas não estou fazendo o suficiente. Não estou fazendo o suficiente. O que seria suficiente para estar com seu guru, sua esposa, mais, que você sentiria que seu eu de 71 anos diria, bem, apenas faça isso. Seria apenas como? Sim. É isso. Você ainda pode ir atrás desses objetos brilhantes, porque se você estiver servindo, há algo maior. Sim. E você receberá as recompensas dos ídolos. Mas, sabe, enquanto você estiver servindo, está tudo bem. Mas foi uma boa semana lá. Foi um bom Eu sei, mês. eu sei. Tipo, com que ele estaria aplaudindo e dizendo, bravo, Arthur? O que ele estaria dizendo? Provavelmente haveria um trecho de filme da Sra. Brooks dizendo: Você não tem algo para fazer? Sim, Sério? provavelmente. Você não tem algo para fazer? Nunca ouvi Isso isso uma seria vez sequer. como... Nunca ouvi isso uma vez na minha vida. Nunca uma só vez. O que seria necessário para você conseguir isso este ano? Ainda estamos no começo Eu do ano. sei. E isso é algo que você acha que deveria fazer este ano? É algo que preciso fazer este ano. Isso dura uma semana? Isso dura um mês? Isso dura um dia? Isso dura 3 meses? Isso é uma cadência. Isso é uma cadência de... E realmente começa com o tempo que você realmente tem. Quero dizer, você sabe que sempre houve que deve ter tempo de qualidade versus tempo de quantidade. Sim. A verdade é que você precisa de ambos com as pessoas que ama. Exato. Seus bebês que não vão ser bebês por muito tempo, logo estarão dizendo palavras e andando por aí, Muito rápido. e em breve terão muito menos interesse em você. Quero dizer, você será o herói. A boa notícia é que, aliás, aqui está a bola de cristal. Você será o herói deles quando eles estiverem na casa dos 20 anos. Eu tenho que esperar tanto tempo Não, assim? não, você vai ser o herói deles até eles terem 12 anos e depois novamente quando tiverem 22. Ah, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. realmente muito bom, pai. O pai é o melhor. Ah, isso é bom. Mas isso não é o melhor para esse caso de qualquer forma. Sim. Sim. Então, quantidade e qualidade são as duas coisas extremamente importantes. Então, o que seria preciso, e isso vale para todo mundo que assiste The School of Greatness, é estar de verdade presente quando você está lá. Estar presente com mais frequência.
E aí realmente estar lá de corpo e alma quando você estiver, é isso que realmente faz a diferença. Mas agora deixa eu fazer uma observação. Deixe-me te contar. Talvez você já saiba ou talvez não, porque você é tão bom no que faz. Me conta. Porque você está aqui agora. Sim, presente. Isso é incomum? Você está olhando para a minha alma. A primeira vez que te conheci, por que te amei na primeira vez que te conheci? Porque você me viu. Você tinha acabado de me conhecer. E você me viu. Sim. Isso é um superpoder. Você é super bom nisso. Obrigado. E é disso que seus bebês precisam. E é disso que seu guru E minha precisa. esposa? Sim, todo mundo. É disso que eles precisam. Então o erro que você ou eu poderíamos cometer é estar totalmente presente quando fazemos o que fazemos para a admiração do mundo, usando essa super força para o aplauso de estranhos, e não levando isso para casa. Mas não em casa. E não trazer isso para casa. Você faz isso às vezes? Claro. Sim. E esse é o erro que preciso corrigir. Como isso seria este ano? Se no final deste ano, seu eu de 71 anos dissesse, sabe de uma coisa? O que você disse no The School of Greatness foi para estar realmente presente, com qualidade e quantidade. Sim. E você fez isso este ano. O que precisaria acontecer para você dizer, eu fiz isso este ano? Não nos próximos 10 anos, mas, neste um ano, eu consegui. Certo. Isso significaria desacelerar um pouco. Como isso se parece? Dê-me um plano de jogo real. Isso significa mais um dia. Pelo menos mais um dia por semana em casa. Um dia por semana em casa. E a propósito, já estabeleci protocolos para sempre estar em casa nos fins de semana. Eu não viajo nos fins de semana. Mas além disso, outro dia. Sim, mais um dia. E também quando estou em casa, estou realmente em casa. Sem mexer em outras coisas. Não, porque o problema são os ciclos no cérebro. Você conhece essa sensação? Pensando na próxima coisa. Sim, porque são castelos no céu. Claro. The School of Greatness é um castelo no céu, Sim. certo? É isso que tudo se resume. E isso leva a muito sucesso, mas é um sacrifício tremendo. E a certeza Imaginar é um um sacrifício futuro. carregado pelas pessoas que te amam mais. E você? E é isso que vai ser necessário. Vai ser necessário algo tangível, como um pouco mais de sacrifício quando se trata de estar mais presente fisicamente e também mais psicologicamente, onde meu lado direito do cérebro está realmente aberto para que meu significado me encontre, e isso só acontece quando você está verdadeiramente presente. É o seguinte que, se você leu o autor C.S. Lewis, Não, eu não li muito, mas sim, sim. Está bom. Sim, sim. C.S. Lewis. C.S. Lewis faz uma Eu sei quem observação. ele é. Ele é teólogo. Sim, sim. E realmente vale a pena ler. Ele escreveu As Crônicas de Nárnia, que quase toda criança conhece. Mas também livros muito bonitos sobre religião, cientificamente muito robustos. É um ponto muito importante que passamos todo o nosso tempo. No passado, no presente, no futuro. Certo. Mas a maioria das pessoas que são realmente ambiciosas estão gastando todo o seu tempo no futuro. Você não pode amar no futuro. Você só pode amar agora. Sim. Então, se você for para casa e estiver no futuro, você não está amando de verdade. Não. O amor acontece agora Sim. mesmo. E quando você passa seu tempo nos ciclos vivendo no futuro, você perde a oportunidade de fazer o único amor, de experimentar o único amor que você pode experimentar como ser humano. E isso é o que eu Uau. não quero mais perder. É isso que Arthur, de 71 anos, diz. Pare, conserte isso. Como funciona um dia de folga por semana? Você escolhe de que forma? É só jantar juntos e estar em casa depois do jantar, estando completamente presente. Então você ainda trabalharia? Ah, sim, claro. Quero dizer, não há problema, né? Sim, sim. Ok. Não é apenas ficar sentado esperando por E um novamente, dia todo. parece que eu estou realmente focado na minha esposa, mas há uma razão para ela estar na minha vida. Ela é minha parceira, é como... Ela é companheira até o fim. Uau. Isso é legal. Ah, sim. Mas quem é leal merece o melhor. E quando ela recebe o melhor, eu estou no meu paraíso e estou sendo o homem que Deus quer que eu seja. Sim, esse é o estado de graça. Essas são as apostas. Você não é especial para o mundo quando está nesse momento, no entanto. Você não está recebendo um prêmio. Como o marido do ano Sim. ou... Mas você não está recebendo a dose de dopamina de mais ídolos. Exatamente. Você está recebendo amor e sentindo a presença de Deus. E sou viciado em sucesso porque tive a mesma infância que Sim. você. Eu só recebia atenção quando tocava trompa, quando tirava notas máximas sempre que acontecia. E ainda penso em pontos no placar. Pontos no placar. É por isso que faço o meu trabalho, porque quero as soluções para mim mesmo. Claro, Por isso que eu fiz o show também. é autoinvestigação, não pesquisa. Não é interessante que seus pais não estejam mais conosco, mas você ainda está perseguindo os mesmos objetivos para chamar a atenção? Ah, eu sei. Sabe, é uma coisa que eu fico me perguntando o tempo todo. Será que meu pai estaria orgulhoso de mim? Faz 23 anos que ele se foi. Fico me perguntando se ele estaria orgulhoso. Como seria se ele estivesse vivo? Ele ia falar tipo, meu filho dá aula numa escolinha perto de Boston.
Ia soltar alguma piadinha brega de pai professor, Claro, né? claro. Ele achava isso o máximo. Eu penso sobre isso o tempo todo. Será que meu pai teria orgulho de mim? É assim que somos. Isso é uma coisa normal e, na verdade, é uma coisa saudável. Mas você não pode se deixar levar por isso de uma forma em que você fica sempre querendo mais e mais, preso nessa corrida sem fim. Você não pode se tornar escravo disso. Você se sente triste por ele não ter conseguido ver tudo o que você fez nos últimos 20 anos? É. Bem, meu pai Você faleceu também? há 4 anos, e é triste pra mim. Mas ele também teve uma lesão cerebral há cerca de 20 anos. Então ele estava meio que, eu acho, talvez Sim. semelhante à sua mãe, onde ele não conseguia ter um Sim. relacionamento comigo. Ele não tinha Certo. memória, não tinha as habilidades cognitivas, e ele era meio que como uma criança em forma de adulto. Ele morreu quando você tinha 39? Tinha 39. Mas quando eu tinha 22, Você ele tinha meio que morreu. 22 anos Ele e ele estava sofreu vivo, um acidente. mas emocionalmente não estava disponível. E quando eu Sim. o via, o que era raro, era sempre: quem é você mesmo? E onde você estudou mesmo? Tipo, ele podia falar com você, mas ele não tinha. Não era ele. Havia um humano diferente nele, e era uma versão infantil dele mesmo. Você o perdeu e o perdeu de uma forma paternal. Você ainda o amava. Sim. E ele ainda tinha toda a dignidade, mas Ele não podia ficar sozinho. Sim, ele tinha ido embora. Ele tinha ido embora. o lance do pai acabou, né? Então, já faz uns 20 e poucos anos sem ter um pai. E você pensa muito nele? Nos últimos anos, penso mais nele. Casei e tenho Sim, filhos. é engraçado, E penso, especialmente para você. Puxa, ele realmente teria adorado isso. Tipo, ele realmente... A sua mãe está viva? Ela está viva, sim. Sim. Novo relacionamento? Sim, ela mora em Los Angeles. Que sim. ótimo. Mas eu estou tipo, ele realmente adoraria isso. Tipo, e ele ficaria muito animado, sabe? Ele iria adorar Sim. isso. E sabe de uma coisa? Ele adora. Ele faz sim. Sim, eu sei Ele disso. tem orgulho de você. É, mas o que você... Com que frequência você pensa no seu pai? Todo dia. Sério? Todo dia. Todo dia. Eu amo meu Sim. pai. Sim. Sim. Eu gostaria de conhecê-lo melhor. Quando foi a última vez que você esteve com ele? Você se lembra? Sim. A última vez que estive com ele foi quando ele estava morrendo. Ele estava morrendo. E ele adoeceu. Ele se aposentou aos 62 anos do seu cargo de professor. Ele não estava feliz. Ele não estava feliz. 62. Sim, 62. Um ano mais Sim, velho que exatamente. você. E Quando é seu aniversário? 21 de maio. Eu farei 62 anos. Então ele morreu com essa idade. Não. Ele se aposentou nessa idade. Ele ficou doente. Doente aos 64 anos. Ok. E o médico deu a ele de 15 a 20 anos de vida, mas ele morreu em 2. E ele era um 66. bioestatístico. Então eu disse, isso é ruim. E ele disse, sim, mas alguém tem que estar no lado esquerdo da curva. Oh, meu Deus, não. Ele estava... Aquele bioestatístico até o fim. Bioestatístico até o fim. Puxa Caramba. vida. E, eu morava em Syracuse na época, dava aulas na Universidade de Syracuse na época, e voltava a cada poucas semanas, e fui ficando mais próximo do meu irmão durante esses anos. E minha mãe estava muito doente. Sério, muito doente mesmo. E aí ela não conseguia. E nós conversamos muito durante esse período. E foi engraçado porque ele teve meio que um despertar espiritual durante esse tempo também. Ele sempre foi um cara cristão sério, mas eu acho que ele se aproximou mais de Deus também. E ele estava preocupado com a minha mãe. Ele estava preocupado. Quem vai cuidar dela? E ele conhecia meu irmão. Meu irmão é um homem bom. Meu irmão vai cuidar dela, de tudo isso. Mas no final, ele finalmente disse, eu tenho que deixar ir agora. Agora tenho que ir. Da vida dele, ou da preocupação Tudo da isso, esposa. tudo isso. Então ele morreu. Quando ele soltou. Tipo nos próximos dias ou nas próximas semanas, ou algo assim. Sim. Logo em seguida. Qual foi a maior lição que testemunhar a morte do seu pai te ensinou sobre a vida? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É isso. No ato de realmente. E ele não estava segurando as mesmas coisas que eu estou segurando. Quero dizer, eu tenho um tipo de vida diferente e um tipo de carreira diferente, fazendo muitas coisas que ele nunca tinha feito antes. Mas acho que é bem saudável deixar ir ainda mais cedo. Sabe, ele era uma pessoa ansiosa, sabe? E eu também sou. E você também é um cara ansioso. Sim. Quero dizer, estamos todos muito tensos, certo? E deixar ir não foi um ato trágico, foi uma coisa natural de se fazer. E acho que todos nós poderíamos. É exaustivo estar ansioso. E se agarrar e segurar. É exaustivo. É como segurar-se firmemente na vida. cansativo. Incrível, como se estivesse no volante do carro. Não há paz. Não. E eu penso muito nisso. Eu penso, que posso deixar ir mais. E então eu pensei muito sobre isso e não tive sucesso. Mas pensei muito nisso.
E isso foi realmente uma lição de vida, sim. E ele também, Sim. quando minha mãe adoeceu. Quantos anos você tinha quando ele faleceu? 38? Quantos anos você tinha quando ele faleceu? Não jovem, Mesma mas idade que eu. 38. Sim, Meu pai, sim. sim. E, ele amava minha mãe. Ele a amava. Ele era totalmente dedicado à minha mãe. E ela estava doente. E não estava presente por causa, você sabe, do declínio cognitivo. E ele amava minha mãe. E ele cuidava dela. E essa foi uma grande lição para mim que aprendi. Que é isso aí, cara. Isso é bom. É isso. Esta é a sua vida. É isso. Este é o seu caminho. Oh, meu Deus, eu não quero parar isso. Mas tenho que encerrar aqui porque há muita coisa que acho que as pessoas podem absorver. E provavelmente faremos outro episódio sobre muitas coisas mais tarde. Eu O livro adoraria se chama isso. The Meaning of Your Life: Finding Purpose in an Age of Emptiness. Vocês podem conseguir agora mesmo o evento de lançamento para o The Meaning of Your Life: Finding Purpose in an Age of Emptiness. Vocês também têm um podcast muito legal chamado Office Hours. Fico feliz que estejam fazendo isso com Arthur Brooks. Então sim, confiram e vão para arthurbrooks.com. Redes sociais, Arthur Brooks também. Existe um site para o livro chamado The Meaning of Your Life.com. Ah, que legal. E todos os recursos do livro estão lá. Incrível. Mas novamente, se você sentiu que alguma parte disso falou com você, se você está assistindo ou ouvindo agora, por favor compartilhe isso com um amigo. Por favor, compre o livro. Se você sentir que algo está perdido dentro de você, ou se sentir preso, que não está cumprindo o seu propósito, não está claro qual é, ou simplesmente sentir que não está aproveitando a vida ao máximo, certifique-se de obter uma cópia de The Meaning of Your Life: Finding Purpose in an Age of Emptiness, e compre um para um amigo que você sabe que está lutando. E todos nós temos amigos que estamos tentando ajudar na vida ao longo do dia, que estão realmente lutando em alguma área da vida. Isso lhes dará ótimas histórias, ótima ciência e ótimas ferramentas sobre como começar a melhorar a qualidade de sua vida. Então certifiquem-se de pegar algumas cópias para amigos também. Tenho 2 perguntas finais para você. Antes de fazê-las, Arthur, quero reconhecer o serviço que você presta às pessoas. Mesmo que você ainda esteja preso a um ídolo, e todos nós estamos de alguma forma. Mas Um o fato ídolo de é que isso. você se importa profundamente com os seres humanos saindo do sofrimento ou entendendo seu sofrimento para ter mais significado, o que Ok. eles estão sofrendo para encontrar mais paz, é um presente tão bonito. Obrigado. Mesmo que você consiga tirar uma noite extra, um dia ou uma semana, para estar com sua esposa, seu guru e seus filhos e estar mais presente dessa forma, quando você estiver lá fora, sendo presente com o resto de nós, isso realmente faz diferença. Então, eu reconheço Obrigado. você pelo presente que você é. Obrigado. Obrigado, Lewis. Da mesma forma, muito amor e admiração. Da mesma forma. Obrigado. Obrigado. Esta é uma questão chamada As 3 Verdades. Imagine um cenário hipotético. Você pode viver quanto tempo quiser, mas é o último dia na Terra para você. Pode ser 100, 200, qualquer que seja a idade. Você pode viver o quanto quiser. É seu último dia. E você realiza todos os seus sonhos mais selvagens. E você faz todas as coisas que seu futuro eu imagina você fazendo. E é como bom e fiel filho. Tudo. Você conseguiu. Mas, por qualquer motivo, não temos mais acesso ao seu trabalho, deixado neste mundo. Ok. Seus livros, seu conteúdo, tudo tem que ir com você. Mas você pode deixar uma mensagem final para o mundo que eram suas 3 verdades, suas maiores lições de vida. Quais seriam essas 3 verdades para você? Número 1, sua vida tem significado. Você tem propósito na sua vida, e Deus te criou por uma razão? Número 2. O mundo tem uma coerência. As coisas acontecem por uma razão. Seu trabalho é descobrir o que são. Número 3. A felicidade é o amor. Seu destino é amar e ser amado. Esse é o único trabalho que importa. Isso cria uma perspectiva de fato. Espero que todos vocês escrevam muitos livros, façam muitos shows. Espero que tudo se resuma a isso. Eu realmente espero que se resuma a isso. As Com 3 certeza. verdades. Bela pergunta, obrigado. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza vem da resposta à última pergunta, que é amar e ser amado incondicionalmente. Amar apesar do que o mundo me diz. Não, amar apesar dos meus sentimentos. Para transcender a mim mesmo e amar apesar de todas essas coisas, isso é verdadeira grandeza. Esse é o homem que eu quero ser. Essa é a grandeza que eu acho que, na verdade, todos nós temos dentro de nós. Sim. E você tornou mais fácil para mim fazer isso hoje. Cara, obrigado por estar aqui. Eu agradeço, Arthur.
Então existe o FOMO e o medo de ficar para trás, e parte disso é verdade, mas não necessariamente com a pressa e a cegueira com que estamos jogando a tecnologia em nossas empresas e negócios. E eu acho que a história sempre se repete, que é quando você faz algo cegamente e muito rapidamente, em algum momento vai quebrar. Ok,